boa noite a todos. Mais uma vez aí o TOTS Developer Agilidade começando. Primeiramente agradecer a todos, agradecer os nossos convidados aqui e, obviamente, a galera que está entrando no nosso Meetup para curtir essa jornada de Customer Success com agilidade. Então a gente já vai, sem muitas delongas aqui, só deixar alguns recadinhos. Meetup nada mais é uma ação nossa aqui da governança ágil, onde a gente vem executando essa parceria com todos os developers desde o ano passado, em 2019, e vem se consolidando dos grandes meetups do mercado brasileiro. O objetivo daqui é de trocar conhecimento, trocar networking. Vamos ter aqui 3 especialistas no assunto para a gente debater esse ponto de Customer Success com agilidade, principalmente no momento atual que nós estamos vivendo de Covid-19 e, obviamente, pós-Covid-19. E o importante é que vocês tenham aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vão colocando no chatzinho, que na hora que eles acabarem de fazer as apresentações aqui, que será rápida, para começar a ter insights e a gente começar o debate junto com eles, para a gente ter essa interação com todo mundo junto, tá legal? No final, nós vamos fazer uma mini apresentação de cada um para fechar o nosso meetup e também teremos um Mentimeter para a gente medir a nossa qualidade, a interação e a expectativa que a gente tem gerado com o público. Então, começando aqui, nossos 3 especialistas no assunto de Customer Success. Vou começar, nada mais, nada menos, com a Lucila, um carinho especial que eu tenho, né, sendo a minha ex-gestora ali, da engenharia corporativa, então aceitou prontamente o nosso convite. Hoje ela é gestora executiva de Customer Experience da TOTS e vai abordar um pouquinho aí a questão de Customer Success, né, olhando essa parte aí dentro do que nós estamos fazendo na TOTS e, obviamente, disseminando para clientes e tudo mais. Lu, prazer estar com você aqui, muito obrigado pelo convite e manda bala na sua apresentação aqui para a gente aprender junto. Obrigada, Lê. Estou muito feliz de estar aqui com vocês também. Então, queria agradecer ao convite de vocês, né, de participar, bem bacana e como a Lê falou, a gente já tem uma história aí juntos, né, Lê? Trabalhamos até ano passado bastante juntos na governança e eu acabei agora assumindo esse desafio em Customer Experience. Falando um pouquinho de mim, eu comecei a carreira com uma formação técnica em processamento de dados, e aí sim fui para essa área Tech e TOTOS, depois fiz uma faculdade de administração de empresas, trabalhei muito em implementação, então fiz um MBA de gerenciamento de projetos, entrei mais nas áreas de gestão, então fui fazer uma especialização em finanças, e hoje em dia estou me especializando aí em Customer Experience e Customer Success. A minha atuação hoje é na evolução da experiência dos clientes TOTOS, a gente tem feito isso através do apoio aos times de Customer Success, entregando ferramenta que a gente tem desenvolvido internamente, chamada Empodera, ouvindo a voz do cliente por meio das pesquisas NPS e medindo os resultados com os indicadores de sucesso. Direto ao ponto, né, como a gente está trabalhando Customer Experience dentro da TOTS. Então, a gente tem hoje 4 pilares. A gente tem um pilar de voz do cliente, lá a gente trata todos os indicadores, faz pesquisa NPS e distribui esses resultados corporativamente, com inclusive metas corporativas para algumas equipes, né, na questão principalmente de retenção, churn de cliente. Temos o pilar do Empodera, que é a ferramenta que a gente desenvolve internamente para Customer Success. Depois o Vitor vai falar, ele é meu cliente aí na ferramenta. Projetos de CX, a gente tem muita coisa rodando, muita evolução, né? O trabalho de evoluir a experiência do cliente, ele não é simples, é uma jornada, a gente está traçando essa jornada, né, junto dos nossos clientes e de todos os times internos. Então, a gente tem trabalhado muito da cultura, a gente quer melhorar a jornada do cliente, evoluir nossos portais, melhorar a forma com que a gente faz pesquisa. Então, a gente tem um trabalho bem grande aí em projetos estratégicos de CX. E o 4º pilar de comunicação, que é o trabalho de comunicação corporativa, desses temas, então a gente precisa replicar muito o conhecimento, trabalhar a questão cultural, a gente está montando cursos, a gente está bolando aí um podcast para liberar para os times, então é fomentar mesmo a cultura, porque
melhorar a experiência ou fazer sucesso do cliente não está numa área, né? Isso está distribuído em todas as pessoas, toda hora que a gente faz qualquer contato com os clientes. E qual é o modelo que a gente está desenhando ali na TOTVS? Então, a gente tem, no fundo, né, a base de tudo é a gente tornar a TOTVS cada vez mais uma empresa centrada no cliente, né, customer centric, e aí o time de Customer Experience entra para contemplar a experiência completa das jornadas que o cliente tem junto da gente, e aí trabalhando a ferramenta, acompanhando os processos, fazendo um trabalho de governança junto dos times que entregam o sucesso do cliente. E aí, de uma forma bem simplista, né, aliada ali ao ciclo de vida do cliente, a gente tem equipes trabalhando o Customer Success externo, que eu usei o conceito, que é quando a gente está olhando como o nosso cliente está usando as nossas ferramentas através de indicadores. Então, se ele está tendo sucesso no objetivo dele usando os nossos softwares, e o CS interno também, que às vezes eu não tenho tanto esse acompanhamento ou esses indicadores do sucesso dele, mas eu posso entregar sucesso a cada jornada, a cada ponto de contato que a gente tem. Estou imaginando no momento que eu preciso, por exemplo, fazer um atendimento mais financeiro, que eu preciso apoiar o cliente, seja numa prorrogação de um boleto que tem acontecido agora nesse momento Covid, né? Como eu entrego sucesso naquele momento, na hora que ele precisa da gente. Então, a gente tem esses dois pontos, e na base a gente fala também bastante do employee experience, né? Porque enquanto se a gente melhora a experiência dos nossos TOTWers, como a gente se chama, né, logicamente a gente entrega uma melhor experiência para os nossos clientes. E aí eu tentei montar num slide um pouco dessa sopa de letrinhas que a gente tem, né? A gente fala de UX, CS, Employee Experience, Customer Experience. Então, como que isso está desenhado dentro da TOTVS, né? Então, a gente tem no centro dos nossos objetivos o cliente, e ali ele está muito vinculado ao produto, e a gente trabalha muito fortemente o UX, né? Então a gente trabalha ali o User Experience. Isso é uma coisa que até o primeiro link que eu faço ali com a agilidade, o Ale está bem, né? Conhece bastante do trabalho que foi feito. Então desde acho que 2014 a gente começou, 2015 começou muito de uma forma talvez singela, pequena, né, tentando criar a cultura de UX, e hoje, assim, a gente vê isso, né, espalhado dentro das nossas squads de agilidade. Hoje a gente não tem só um laboratório de UX, a gente tem designers, a gente tem times de UX trabalhando dentro das nossas squads de desenvolvimento. Isso, para mim, é uma coisa de muito orgulho, até compartilhando com a Letra, né, porque é sucesso do trabalho dele também, né, então foi um dos pontos ali que a gente já pode fazer o link. A gente já percebe muito forte que envolver o cliente junto da definição de uma inovação, de uma nova funcionalidade, a gente não está gastando tempo, a gente está investindo um ótimo tempo, né? A gente consegue ser muito mais assertivo e entregar uma melhor experiência para ele, né? Uma ferramenta que vá atendê-lo muito melhor de forma efetiva. Rodeando ali o nosso cliente e o produto, a gente tem os times de CS, né? Quando a gente olha a TOTVS é uma empresa que é um conjunto de muitas empresas, né? A gente vende aquisições de muitas empresas, a gente tem modelos de vendas e de implantação distribuídos, uma capilaridade muito grande em todo o Brasil e fora, mercado internacional também, que é feito através de franquias e unidades próprias. Então, a gente não tem hoje uma única área de CS olhando de ponta a ponta todos os produtos. Acho que seria meio que inimaginável a gente ter uma área sozinha que conseguisse dar conta de todos. Então, organicamente, essas áreas foram surgindo, né? E a gente entende que é esse o formato ideal mesmo, que a gente pode entregar melhorias para os nossos clientes. Então, a gente tem ali áreas de sucesso que estão mais vinculadas à fase de captação, de vendas, então eles têm propósitos específicos, eles têm propósitos de reter os nossos clientes, o propósito de expandir, né, fazer a expansão de vendas, olhar necessidades que eles tenham
nas suas unidades e conseguir oferecer, porque como o John apresentou ali, a gente tem muita solução, né? Então, nesse momento, a gente pode ajudá-los, a gente tem visto muito empresas precisando de plataforma de e-commerce, empresas precisando migrar toda a infraestrutura para cloud, né? A gente tem. Então, esses times de CS que estão mais vinculados à venda estão olhando esse tipo de ação. Times de CS que estão mais vinculados ao onboarding, que é o CST, que a gente chama, que é o nosso Centro de Serviços Compartilhado, e implantação. Esses times eles estão mais com o foco de entregar uma boa experiência e acompanhar como está sendo esse processo de entrada, né, do cliente utilizando as nossas ferramentas. Então, a gente tem ferramentas que são de implementação rápida, mas a gente tem ferramentas, tem softwares de ERP, back-office, que não é uma implementação tão rápida. Então, são times que acompanham e medem, né, como está sendo a experiência do cliente nessa jornada de implementação. E outros times de CS que estão mais vinculadas a suporte e produto, então times que estão olhando de forma proativa como eu entrego um melhor atendimento para o cliente, como eu posso adiantar alguma informação para o cliente, como eu entrego informações de novas releases, novas funcionalidades que estão sendo desenvolvidas, legislações, né? No Brasil a gente tem muita, então como eu posso, de uma forma proativa, avisar os nossos clientes que aquela informação está disponível, que ele já pode utilizar na casa dele. Então tem muita coisa aí bacana se transformando aí, e eu acho que quando o Vitor depois vai explicar bastante do modelo dele, ele tem ainda um modelo mais completo, né, olhando todo o ciclo de vida, toda a jornada, porque ele está numa linha de produto, num segmento mais específico. Não vou falar mais, porque ele tem a apresentação dele, que senão fica chato eu comentar aqui. Em volta disso, então, a gente tem as pessoas que estão olhando, o time de Customer Experience, que a nossa ideia é olhar esse todo, né, todas essas equipes que estão acontecendo dentro da empresa e fornecer indicadores, fornecer a ferramenta para eles poderem trabalhar de forma proativa junto aos clientes, e também entregar informações das pesquisas que a gente faz NPS. E o Employee Experience junto com a gente, trabalhando a cultura, né? No caso, olhando o que a gente também tem de boas práticas, como a gente atende bem ao cliente e muitos aspectos no sentido de como eu entrego uma melhor experiência para os nossos TOTWers. E aí a gente não está falando só de prédio colorido e de mesa de sinuca, a gente fala muito mais de como eu capacito melhor o time para dar autonomia, né, para dar o empoderamento que ele precisa para entregar um bom atendimento ao cliente. A gente fala de deixar claro para eles como eles vão ser medidos para que eles possam entender como eles vão atingir os objetivos que eles precisam e comemorar junto com eles esses objetivos. Então, resumindo um pouco, tentando fazer um link, né, de todas as letras aí que a gente ouve no mercado, esse é um desenho que a gente tem feito dentro da TOTWS e tem tentado evoluir. Como eu falei, a gente está no começo da nossa jornada, então a gente tem bastante coisa ainda para aprender e evoluir dentro do nosso modelo. Essa é a minha apresentação, acho que agora passo a palavra aí, o John ajuda a gente? Vou ajudar. Tá bom. Lu, maravilha. Obrigado pela apresentação. Olha como é interessante, né? Os pontos que você falou, totalmente ligado com o processo de agilidade, olhando toda a cadeia de valor, desde a parte de captar o cliente e aí fazer toda essa jornada de interação com o cliente dentro da TOTWS, né? Andando todas as áreas. Nosso próximo convidado é o Diego Azevedo. Mais uma vez, obrigado, Diego, pelo pronto atendimento que você teve aí do convite de aceitar. Eu sei que sua agenda é lotadíssima. O Diego aqui só dando uma apresentação dele rápida, ele é fundador da CS Academy, no qual tive o prazer de fazer o treinamento com ele. Foi excelente, foi uma semana excepcional. Ele também é Customer Success e Customer Experience. Diego, a bola é contigo agora.
Manda ver. Obrigado, Ale. Obrigado. Para mim é um prazer estar atrelado à TOTS, né? Eu quase trabalhei na TOTS, trabalhei na RP Flex, que também é do Ernesto. É, e eu acho que vocês carregam aí o fardo da tecnologia há muito tempo no Brasil e para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Bom, primeiro vou apresentar aqui, né? Então, como o Ale já adiantou aí, eu trabalho com CS já há um tempo, inclusive eu estou empreendendo agora em Customer Success e Customer Experience. A gente tem uma startup voltada para a educação para esses dois segmentos. A gente trabalha com workshops online, ao vivo e tal, e com consultoria também. Isso desde 2005, eu venho aprendendo sobre CS, comecei lá na Resultados Digitais, e sempre trabalhei com empresa de tecnologia, trabalhei na ProSoft, que é um RP também, trabalhei na RP Flex, e por último na MindMiners, que é uma empresa de pesquisa de mercado, concorre com Ibope e tal, só que com tecnologia. E aí tem algumas coisas mais pessoais aqui, né? Trabalhei na Nestlé no Lever também, gosto bastante de esporte e tal, sou de Jundiaí, então vocês vão sentir um pouco do meu sotaque aí do interior. Aí, o Ale me chamou para fazer essa apresentação, falar sobre métodos ágeis, daí eu fiquei pensando em vários formatos, tem várias coisas que com certeza tem muita relação, mas eu acho que o ponto principal de você optar ou não por ter métodos ágeis é o propósito final, né? O porquê que você vai colocar aquilo, né? Então você tem um objetivo final e você cria um processo, né? Um projeto ali para facilitar a vida e aquele negócio sair mais rápido, sair melhor. Então tem um grande propósito por trás. E isso baseado em um grande objetivo, tal, e é por isso que a gente vai prototipando as coisas, né? E aí eu resolvi montar aqui em um formato que mostre exatamente isso assim para a área de CS, né? Por que a gente faz CS? Por que é um negócio novo? Tem um monte de gente aí de pós-vendas que pode estar assistindo a gente, o pessoal da TOTS mais antigo, fala assim, pô, vocês só enveloparam, colocaram um nome novo. Para muitas operações eu concordo, acho que sim, e para outras não, né? Para outras é fazer mesmo uma transformação digital. E o propósito de tudo isso não é a gente ver o cliente feliz, não é a gente ter um NPS alto. O foco disso é o que está nesse slide aqui, que é caixa, né? Surgiu através da recorrência, né? Começaram a ter softwares de recorrência e aí surgiu esse problema aqui, né? No primeiro mês a gente gasta o custo de aquisição, né? Então a gente vai lá para os $6.000 negativo para aquele cliente, porque ele gastou muito para ele entrar, né? Colocou vendedor na rua, fez campanhas, etc. E aí a gente demora um tempão, né? Que tem aqui nesse outro do gráfico, para o cliente se pagar, para a gente chegar aqui no que a gente chama de break-even, né? Que é o ponto aí que é o cruzamento de onde o cliente começa a dar lucro para a empresa. Então o CS ele não é um atendimento 2.0, não é um suporte de luxo e etc. Ele é feito estrategicamente para a gente conduzir o cliente a ultrapassar esse ponto aqui e ele evoluir. E aí a gente usa uma porrada de metodologia para isso, e metodologias ágeis estão com certeza nesse momento aqui. E por que agora na crise as empresas estão sofrendo com cancelamento? Quem não tem CS está sofrendo ainda mais, quem não tem CS está querendo fazer agora ou pós-crise, está correndo atrás, ligando para cliente para não cancelar, fazendo malabarismo com a parte financeira. Por um monte de clientes saindo, né, e deixando essa lacuna aqui e diminuindo o lifetime value, né, que é essa sequência aqui de receita versus o tempo, né, vezes o tempo que o cliente fica. Então, para todo mundo que está com essa dificuldade de caixa ou de retenção, né? Às vezes a empresa não tem uma dificuldade de caixa na crise, mas tem um problema de retenção, porque ninguém quer perder cliente. Porque não tem uma estratégia muito bacana. Então, quando o cliente ele abre lá a lista, tem 10 produtos aqui, né? Fala lá para o CEO, o CFO fala para o CEO, fala assim, cara, você precisa tirar desses 10, você precisa tirar 5. Quem faz muito bem essa jornada, quem leva o cliente mês a mês, entregando sucesso de verdade, entregando
ROI para ele através da ferramenta, né? Ou diminuindo o custo, ou aumentando a receita dele através do seu produto, vai ficar na parte de cima da lista, né? Vai ficar como, não, isso aqui não pode tirar. Como a TOTOS, ele é muito importante nesse momento de crise, né? Falando aí do Proteus, né? Ele é muito importante para uma empresa grande porque ela precisa ver quanto de caixa está saindo, onde que ela pode tirar, né? Onde que ela está gastando mais. Então, esse tipo de software ele é prioritário em qualquer momento, né? De crise ou não. Então, se você está sofrendo cancelamento é porque para muitas empresas você está na parte de baixo da lista. Então, Customer Success ele serve para isso, para a gente conseguir carregar o cliente cada vez mais e sair dessa zona vermelha aqui de fluxo de caixa negativo. Beleza? E aí tem essa outra visão aqui que esse gráfico chama cohort, né? Que é esse nomezinho aqui. O que ele fala? Que o cliente entra e qual a porcentagem desse volume de entradas nesse mês que ficou no mês 1, no mês 2, no mês 3 e aí por diante. E o que a gente consegue ver aqui? Que a gente tem melhoria de cancelamento no primeiro mês. Então a gente tinha aqui 85%, a gente está chegando em 96%. Então a operação está melhorando. Então quando a gente fala, é um suporte de luxo, CS, é muito pelo contrário. Né? Esses 9% aqui, que a gente, 11% que a gente conseguiu alterar, um impacto no caixa a longo prazo, porque tem um volume de clientes gigantesco. Então, o CS é para melhorar a receita da empresa. Não é para melhorar a NPS, não é para ter um suporte de luxo para os clientes ficarem felizes, não é para o fundo de investimento ficar feliz, é para a gente entregar receita e deixar a empresa cada vez mais escalável e mais previsível. Você está enfiando um monte de cliente ali em cima e esse cliente está saindo, você cada vez mais vendedor para manter um caixa legal e isso não é escalável. Você vai ter que contratar muita gente para entregar o seu produto de maneira bacana. Voltando aqui, um vendedor que ele bate todas as metas do mês e o cliente dele sai aqui no mês 6, por exemplo, ele é um cliente que está ganhando vários prêmios, vários comissionamentos, mas os clientes que ele está vendendo aqui, a carteira dele, não está dando dinheiro para a empresa. Então, a visão que a gente deve fazer, se um vendedor é bom ou não, é de lifetime value. O cliente está ficando e está gerando receita positiva para a nossa empresa. Então, como que a gente coloca isso, né? Essas metodologias ágeis, né? É que isso aqui é um processo que tem que ser criado e estruturado através de grandes projetos, né? Mostrados fracionalmente, né? Com a fração de um mês, 2 meses. Então, assim, cada ponto, quando a gente assina um Netflix da vida, ou Proteus, enfim, a gente pensa todo mês, putz, o que esse cara tá me entregando? Esse cara tá me entregando, porque é um custo, tá rolando um custo. Se não voltar isso, a gente acaba cancelando. Então, como que a gente vai processualizar e fazer mini projetos para entregar isso para os clientes? E aí tem os pilares aqui, né, que eu gosto de trabalhar CS pensando nessa base, nessa grande base, né, que é a estrutura, a raiz que vai segurar a estrutura de CS, é a cultura, o propósito e a estratégia, que é onde que entra aquele grande objetivo que eu falei antes da gente colocar a metodologia. A metodologia ela está aqui. Mas antes de tudo, a gente precisa ter um propósito. O que a gente entrega? A gente entrega facilidade financeira. A gente entrega aumento de receita. A gente entrega uma transformação digital. Então, a gente já está com um propósito ali, pelo menos basicamente tem um propósito. Qual a estratégia que a gente vai utilizar para entregar isso? A estratégia que a gente vai utilizar vai ser a via Customer Success, a gente vai ter uma squad e vai conter um CX para dar uma experiência bacana para o cliente, e dentro dessa squad a gente vai colocar produto também, que vai desenvolver funcionalidades pensando em experiência. Então, essa é a estratégia. A metodologia, né, se vai ser Scrum, qual que é a ferramenta que a gente vai utilizar, quantos CSMs, né, que são os Customer Success Managers, né, que são os gerentes de carteira, a gente vai ter, qual o processo que ele vai seguir, vai ter onboarding assistido, vai ser presencial, vai ser vídeos no YouTube.
Então, esse processo é construído só depois do propósito, porque no propósito que a gente decide para onde que a gente vai, para onde que todo mundo vai falar a mesma língua. Né? Então, a entrega que o seu produto, né, propõe a entregar, ela está aqui. Pô, qual que é o propósito? O que está escrito lá na parede lá e que ninguém lê, que ninguém absorve no dia a dia? Isso precisa estar dentro da cultura da empresa. E aí, quando a gente fala de cultura customer centric, que agora todo mundo está colocando nas paredes, nos quadros e tal, ela quer dizer isso, né? Então, se a gente tem um propósito que foge do cliente, ele está voltado só para a gente mesmo, né? Então, o fundador ali pensando só nele mesmo. Tipo, o meu propósito é eu ficar rico, vender esse negócio aqui daqui 5 anos tal, e morar numa ilha. Não, né? A maioria das empresas que tem juízo, elas criam um propósito de entrega para entregar um valor para o mercado, né? Para solucionar um problema. Esse é o conceito de qualquer startup hoje, deveria ser o conceito de qualquer empresa. E aí assim, esse propósito ele está sempre ligado a um problema da sociedade. E aí, essa parte cultural, voltada ao cliente, ela faz parte, ela está dentro desse mesmo pote, né? Ela está misturada ali. E aí que a gente vem com criação de metodologias e processos para entregar isso. E a parte operacional, que é mais de time mesmo, né? Como né, na última apresentação a gente viu ali, né? Putz, a gente está pensando em enablement, né, em treinamentos, entregar sucesso para o time antes, né? Esse tipo de coisa são os deveres que a gente precisa fazer para entregar bons processos, boas metodologias, para os clientes ficarem satisfeitos. Se o time não está comprado, a gente não consegue ter uma operação que entrega todos esses dois pilares aqui de baixo. Esse elo fica quebrado. E aí, no final, a gente constrói grandes sistemas, né? Então, esse ponto, né, da quarentena, né? Putz, financeiro precisa entrar porque ele precisa falar assim, beleza, a gente consegue congelar o contrato por, sei lá, por 4 meses? A gente consegue dar 50% de desconto? A gente consegue... Isso aí é um sistema. É quando Customer Success, vendas, marketing, tudo isso começa a andar junto. É um grande sistema centrado no cliente. Então, por isso a gente fala, CS não é uma área, é um conceito, é uma cultura. É exatamente isso. Porque, para mim, CS é um grande sistema, onde vendas não pode vender aquela venda ali do mês só para bater meta. Então, ele está pensando no lifetime value lá, no break-even. O financeiro está trabalhando junto, para entender bem o que o cliente precisa, o cliente que atrasou um boleto e tal. Agora, a gente precisa segurar, reter os clientes, então a gente precisa congelar o contrato, estender o contrato até o ano que vem. Então tem várias coisas que fazem parte desse sistema. Suporte, marketing, né? Marketing, quando a gente fala assim, marketing, esse tipo de cliente cancela, né? Quando a gente vende para padaria, batata que vai cancelar. Então o marketing vai parar de falar com padarias. Então esse elo, esse grande sistema, ele precisa ser embasado nesses pilares aqui, beleza? Qual que é a estrutura comum, né? Como que faz muito isso, né? O empreendedor brasileiro, ele cria ali, começa a criar várias ações de vendas, inbound, outbound, ele foca muito nessa primeira fatia do funil aqui, né? As resultados digitais, HubSpot, né? Todo mundo fala muito dessa parte aqui. E aqui fica meio tipo, vamos fazer um onboarding e depois, beleza, tem um ongoing ali, a gente liga uma vez por mês aí para ver se o cliente está bem. Isso aqui já está ficando ultrapassado, já é um modelo que não faz parte de empresas que querem ser transformadas, né, que querem estar atualizadas com atendimento e estão visando crescimento de receita baseado na carteira de clientes. O modelo que seria o mais aplicável para a gente aumentar a receita, para a gente ter uma estrutura sustentável, operações replicáveis, né? Então ter metodologias que a gente vai replicar o atendimento, que aquilo ali vai ser um pouco mais escalável e precisa ter um mínimo de processos no pós-vendas. Então o cliente vai adotar, ele vai provar que o nosso produto faz sentido, ele vai começar a replicar aquilo ali dentro da empresa dele, nos processos dele, e depois ele vai fazer a expansão. Isso reflete na nossa expansão também. Então, se a gente tem uma funcionalidade que o cliente o cliente básico ali que entrou,
e a gente consegue levar ele ao sucesso, né, ao sucesso desejado dele, que é até aqui, ele fala, putz, ó, cara, agora você consegue expandir, você já está replicando aí, o processo está super bacana, está andando sozinho, eu tenho outras funcionalidades aqui que vai te dar uma visão melhor, eu tenho um BI, eu tenho um serviço que eu posso te oferecer. Então, quando a gente fala de vendas para a base, muita gente fala assim, putz, vamos pegar uma segmentação aí e tacar pau. Não, a gente precisa entender da melhor maneira qual que é o cliente que a gente precisa atingir, porque ele precisa andar tudo isso. Não é o cliente que está aqui que vai conseguir, que a gente vai ter uma maior probabilidade de expansão. Então, quando a gente fala, putz, vamos personalizar a CS Vendas, a gente, putz, investe pra caramba, no Google AdWords a gente vai lá, filtra um monte de coisa, e tenta atacar aquele cliente que a gente quer, e quando entra na base, a gente trata todo mundo igual. A ideia em todas essas etapas aqui é personalizar. Então, se a gente tem um cliente que paga R$500 pra gente, a gente não pode tratar da mesma maneira que um cliente que paga 5 mil. Então, a gente precisa ter um atendimento diferente. Esse cliente que paga R$500, a gente vai levar ele até os 5 mil, quer? Mas a gente precisa fazer ele passar por uma jornada que faça sentido para ele, que entregue sucesso para ele, e que seja realmente uma jornada, uma customer journey, né? uma jornada do cliente, não uma jornada do produto. Né? Então, às vezes a gente vai fazer jornada, a gente baseia a jornada toda no nosso produto. Não, a gente precisa entender o que é sucesso para o nosso cliente para conseguir desenhar essa jornada. E aí que faz parte ter toda a necessária, quais são as metodologias que a gente vai utilizar. Então, definir qual que é o propósito, qual que é o sucesso do nosso cliente é o primeiro passo. Aí a gente cria estratégias e processos em cima disso. E aí, no final, que a gente vem para a parte mais operacional e tática. Então, todo mundo fala assim, putz, eu quero colocar um chatbot. Eu quero não sei o que lá. E o cara não tem nada estruturado. O cara não sabe fazer suporte nível 1 e 2, ele já quer um chatbot. Então, é o que eu falei. Se a gente não tiver um direcionamento, que todo mundo entenda, cada um que esteja no time saiba o seu papel. Eu sei o meu papel, é levar o cliente do ponto A até o ponto B. Esse é o propósito da minha empresa. Então, todo mundo reconhecendo o papel, todo mundo sabendo o que levar para o cliente. Putz, o chatbot, o que a gente precisa? A gente precisa de uma central de ajuda bacana. Então, vamos lá, vamos escrever documentação. Agora sim, beleza, estamos pronto aqui, vamos colocar o chat no ar. Então, assim, vem várias coisas antes de colocar, e a solução é técnica, né? Beleza, gente? Eu acho que é isso. O QR Code tem o meu LinkedIn, para quem quiser escanear. Espero que vocês tenham gostado. Nem sei quanto tempo que eu levei ali, mas espero não ter atrapalhado aí a... Não, tá no tempo. Show de bola. Maravilha, Boa, valeu, Diego. cara. Obrigado. O ponto que você colocou, acho que dá para a gente fazer essa referência quando a gente fala dos 4 pilares que você falou. Dá para a gente levar um pouquinho para o onion da agilidade, né? A gente olha a agilidade, começa a colocar processos e ferramentas, mas sem saber ali mindset, cultura, propósito. Então, Exato. esses 4 pilares que você abordou ali é sensacional. Bom, valeu, Dieguito. Vamos para o nosso terceiro convidado, Vitor Freitas. O Vitor também aqui, ele é da TOTUS. Ele é Head de Customer Success e Operations da parte do Elev, que é a nossa área ali de pequenas e médias empresas. Então, vai abordar muito como que a gente atua, né, nesse mercado que está sofrendo bastante com essa pandemia que nós estamos vivendo, né, mas como que são os desafios que esse mercado vai exigir para superar esses cenários e como o Customer Success e agilidade pode estar envolvido nesse cenário. Vitão, obrigado pela rápida também participação e manda ver, o palco é seu agora. Obrigadão mesmo. Boa, turma. Vamos lá, boa noite. Acho que primeiramente agradecer aí o convite, baita privilégio poder falar um pouquinho aí do que a gente está fazendo na nossa operação do Elev. Acho que vai ser até interessante, porque os convidados, né, os palestrantes aqui não sabiam um da apresentação do outro, mas tem, né, vários pontos que se conectam e acho que vocês vão ver aqui, né? A ideia aqui é trazer um pouco mais a operação mesmo, tá, para vocês. Então, tentei trazer aqui como que uma operação de CS pode ser estruturada, principais desafios. Mas vamos lá, sem mais delongas, me apresentar aqui. Passa aqui o slide. Acho que já me apresentaram, então sou head aí da operação para micro e pequeno, tá? Aqui da TOTUS, que é a marca Elev, a marca exclusiva da TOTUS para o micro e pequeno negócio.
Então, hoje, se você né, ou conhece um restaurante, um food truck, um prestador de serviços, as TOTVS têm soluções para esse nicho de negócios, tá? Com, né, toda a robustez e qualidade de um produto TOTVS por trás, fazendo um jabá aqui para o time comercial, então nos mandem aí indicações. O momento está difícil, precisamos, acho que bem importante. Tentei resumir aí o meu currículo em duas principais palavras, tá? Que é tecnologia e experiência do cliente. Então, desde que eu entrei nesse mercado, nunca mais quis sair. Então, já passei aí por algumas grandes empresas desse setor. Então, Sage, Stone, Microsoft, até chegar aqui na TOTVS. E experiência do cliente, que é uma paixão um pouco mais recente, mas foi o que veio conduzindo aí também por todo o decorrer da minha carreira. Então, sempre atuei em áreas relacionadas ao front, né? Sempre comercial, marketing, atendimento, até me deparar aí com Customer Success, onde eu fiquei aí e pretendo ficar por um bom tempo. É uma área bem apaixonante. Aqui estão os meus contatos, tá? Então, fiquem à vontade aí para me adicionar no LinkedIn, tá? Meu e-mail também. E eu coloquei alguns materiais, tá? Que eu ajudei a produzir. Acho que a gente deve compartilhar a apresentação com vocês depois, tá? Então, eles estão em formato de link. O primeiro deles foi, inclusive, um material já produzido aí com o pessoal do TOTVS Developers. Então, segunda vez aí que eu participo com vocês, a terceira dá para pedir música, que foi um podcast, tá? Que a gente gravou sobre o sucesso do cliente. Eu gravei, inclusive, em conjunto com a Euri, foi dela, que é hoje talvez um dos grandes nomes aí quando a gente fala de CX no Brasil. E foi um podcast bem back to basics, né? Então, falando aí de conceitos introdutórios, a diferença entre CS e CX, vale escutar, tá? Principalmente para quem está começando. Um segundo que eu gravei mais recentemente com a galera lá do ClientCast, tá? Focado no tema de inadimplência. Acho que é um tema aí que está todo mundo preocupado agora. Então, lá a gente fala um pouco da relação que CS tem com inadimplência, como que a gente consegue potencializar a cobrança, o aspecto financeiro e ainda mantendo, né, as questões de sucesso, de experiência do cliente. Tema aí que com certeza vai estar super em alta, né, nesses próximos meses. E um terceiro, que foi um artigo que eu escrevi, tá, sobre o Outback, que todo mundo deve conhecer, e ficou deu uma viralizada, até depois montei uma apresentação sobre isso, onde ele fala, né, de como que alguns conceitos do CS podem ser aplicados em qualquer tipo de empresa, né, seja ela uma empresa do varejo, então ele não está restrito, né, só ao setor de tecnologia. Então eu faço alguns paralelos entre os pilares, né, as metodologias do CS e como que o Outback atua, né, no atendimento ao cliente. Então são 3 materiais que eu vou deixar aí para vocês depois pesquisarem, caso queiram se aprofundar um pouco mais. Turma, vamos entrar aqui agora no nosso segmento, né? O segmento de micro e pequenos negócios aqui no Brasil e no mundo todo, tá? Falando especificamente do mercado nacional, eu trouxe alguns dados que mostram a representatividade desse público aqui no Brasil. Estou falando aqui de quase 27% do nosso PIB, 52% dos empregos formais, e como a gente sabe, né, que a informalidade é grande dentro dos micros, esse número aí dispararia com certeza para 70%, tá? A gente está falando de 40% da massa salarial, e existiam estimativas de que esse volume de clientes chegariam a quase 17 milhões em 2022, né? Claro que é uma estimativa aí pré-Covid. O que eu estou querendo representar aqui, né? Pequenos somente no nome, né? Porque, na verdade, esse é um baita segmento, né? Que tem um impacto muito grande na nossa economia e é onde está a nossa grande atuação e é um público, né? Que, inclusive, já adiantaram, está sofrendo bastante, né? Com esse período que a gente está vivendo. É um público que, no geral, tem um controle de caixa, né, menor, então ele não tem, né, fluxo de caixa para viver por muito tempo. Outro ponto aqui é um público que geralmente não é tão digitalizado. E o que as soluções da TOTVS, né, e a nossa área traz, né, para esse público? Muito, né, de eles conseguirem se reinventar. Isso mesmo antes da crise. Então, eu estou falando aqui do restaurante que simplesmente não tinha, né, um modelo de delivery. As nossas soluções permitem com que esse restaurante tenha um outro canal de vendas e consiga, né, sobreviver a esse período. Inclusive, a gente tem aí vários
indicadores de que quem está dando certo são aqueles que, né, de fato, estavam mais digitalizados, né? Porque agora há uma corrida, né, muito grande para fazer uma digitalização. Agora eu preciso de delivery, agora eu preciso de e-commerce, mas agora está todo mundo querendo isso. Isso é uma baita oportunidade, inclusive para a gente, né, como empresa, mas quem já estava fazendo isso há mais tempo, já tinha adotado algumas soluções, já tinha mudado a estrutura para pensar em meios digitais como um próprio delivery, um e-commerce ou outros modos alternativos de negócio, linhas de receita, hoje está saindo muito melhor, né? A gente tem clientes que inclusive estão aumentando a receita em vez de cair. Tá? Claro que isso não é a maioria, né, porque é de fato uma pandemia global, né, que afeta o micro de uma forma bem generalizada, mas no geral, clientes, né, que utilizavam do sistema e utilizavam em sua plenitude, né, estão saindo melhor. E isso vai bem de encontro com a nossa missão como CS, né? Fazer com que os clientes, né, que compraram a solução, que tinham uma expectativa de digitalizarem o seu negócio, de fato tenham ou não uma implementação adequada, que a expectativa que eles tinham está sendo atendida e que eles adotem, né, as funcionalidades para que eles também tenham empresas, né, mais sustentáveis, que é o nosso objetivo. E tendo clientes que estão rodando melhor, vendendo melhor, é orgânico, né, que a nossa operação, o nosso time e todo o nosso business de micro e pequenos negócios também cresça, tá? Então, o sucesso do cliente é o nosso objetivo, porque isso faz com que a gente cresça também, tá? Indo aí um pouco, né, de como que a gente montou, né, a nossa operação. Eu sei que deve ter gente aí na plateia que talvez trabalhe mais com agilidade ou que trabalhe mais com o sucesso do cliente. Aqui eu trouxe, não são os pilares de Customer Success, como o Diego trouxe, foram os pilares que nortearam a criação da nossa operação, tá? Acho que aqui, né, isso é uma verdade, quando a gente fala de CS, não existe fórmula de bolo, né? Claro que a gente tem benchmarks, boas práticas, metodologias, mas se você pegar, né, um modelo de uma empresa que está dando certo e tentar aplicar, né, da mesma forma na sua, pode ser que isso não funcione. Então, você precisa, né, antes de pensar na estruturação da sua operação e como ela vai funcionar, entender qual que é o seu negócio, qual que é o seu produto, o seu modelo de comercialização, para que aí sim, né, você desenhe, né, a operação da sua área e quais são os princípios que você vai seguir. Tá? Falando da nossa, então eu estou abrindo aqui a porta da casa, como é que a gente pensou desde o princípio que essa operação deveria funcionar. Primeiro de tudo, e né, isso bate na tecla do que o pessoal já vem falando aqui, de que CS não é uma área, né, ela é muito mais uma metodologia que tem que permear entre todas as operações. Então, o ponto principal que a gente puxou é que ela deveria, né, ter porta aberta e ser uma estrutura que conversasse, né, e tivesse aí portas abertas com toda a operação, né? Ela seria a voz do cliente e seria responsável por toda a jornada. Então, ela não poderia ser simplesmente uma área que acata, né, solicitações de cancelamento ou que faz só a parte do setup. Ela teria que ter formas, mecanismos e rotinas que voltassem nos outros times para que a gente, de fato, né, estruturasse, né, causas raízes de cancelamento, melhoria em experiência de forma generalizada, porque aí sim a gente conseguiria atingir o nosso potencial como um todo. E isso foi concebido, entendido e trabalhado desde o começo da estruturação da operação. Um segundo ponto, né, falando aí de novo, olhando muito para o nosso segmento, é que a gente teria uma operação Tech Touch, né? E daí o que é isso, né? Para quem não está muito familiar com o termo. Como eu mostrei no outro slide, eu estou falando aqui de um potencial de mercado endereçável de 17 milhões. A gente tem milhares de clientes dentro da nossa base. E os modelos de atuação de pós-venda tradicionais, né, enterprise principalmente, visam o quê? Um contato mais próximo com clientes, às vezes até visitas presenciais. E no nosso modelo, né, no nosso tamanho de escala, isso nunca seria viável. Então, desde o princípio, a gente montou a operação pensando em como que a gente constrói ferramentas, processos e mecanismos que permitam que a gente converse com vários clientes de uma vez, né? Então, toda a comunicação, toda base de dados, toda a régua que a gente monta tem que ser de uma forma one-to-many. Como é que eu falo com vários clientes de forma digital, de forma barata e que tenha um efeito e resultado prático, tá? Falar com vários de uma vez não quer dizer que você vai ter resultados menores, na verdade, isso
é o oposto. A gente tem vários cases no mercado de empresas que nunca se comunicaram com você de forma direta, nunca te ligaram, e mesmo assim, né, a experiência geral, os resultados que elas trazem são muito grandes, como, por exemplo, o Netflix e um Spotify. Então, a gente também colocou esse pilar desde o princípio para a gente criar a operação dessa área. E isso pode ser exatamente o oposto para você. Se você, por exemplo, está trabalhando, né, numa empresa e tem um sistema enterprise, ou seja, um alto ticket médio, poucos clientes, talvez esse modelo não faça nenhum sentido. Você vai ter que ter, sim, algum grupo, né, mais focado, com CSMs, que vão fazer contatos praticamente diários, às vezes até em louco, né, nesses clientes. Então, isso depende muito de estrutura para estrutura. Esse foi o nosso posicionamento e é como a gente segue, dado, né, a particularidade do nosso negócio. E um terceiro item, né, que vai bem de encontro com o que o Diego estava trazendo, a gente vê muitas, né, áreas, né, hoje no mercado de CS, que na verdade eram operações de pós-venda, eram operações de suporte ou eram operações comerciais e que mudaram, né, só o nome, mas na verdade o que elas entregam de fato não é CS, tá? Então, desde que a gente montou a área, a gente também colocou como um dos principais pilares que a gente seria, né, uma operação de geração de receitas. Claro que num princípio, pensando mais num trabalho de manutenção, né, e de conseguir segurar, né, a receita. Então, isso é normal pelos graus de maturidade que a sua operação de CS vai ter. Num primeiro momento, vale focar mais na retenção, no onboarding, na adoção do produto, mas sempre, né, com o objetivo principal de, não, a gente tem que gerar receita no médio e longo prazo. Então, a partir do momento que a sua jornada está bem montada, a sua estrutura está pronta, os clientes passam pelos pontos de contato que você entendeu que são pertinentes e que estão fazendo sentido, é normal, né, que ele passe a comprar um outro produto com você, fazer um upgrade de plano. Então, desde o princípio, isso para a gente era uma verdade, é algo que a gente tenta aplicar na nossa operação, para que, de fato, ela não seja, né, uma operação de back-office, mas sim uma operação estratégica de front-office que traga geração de receita para a companhia, tá? Seja, né, na redução de churn, seja no aumento, né, direto de novas receitas. Então, esses foram os pilares que a gente pensou na estruturação da operação, tá? Como a Lucila trouxe, é uma das operações mais antigas que a gente tem na TOTVS, tem suas particularidades e a gente vem conduzindo esse trabalho. E daí o que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu abri de fato as portas, contar um pouquinho como que parece uma operação como essa, né? Então, entendi os pilares, agora eu tenho que montar essa operação. Como é que ela vai ser estruturada? São em times, estruturas. E eu trouxe aqui um framework, tá? Já que a gente está falando de ágil, acho que nada mais pertinente que trazer, né, um pequeno modelinho que eu uso, não só para nessa estruturação do time de CS, mas para, por exemplo, quando eu quero estruturar um projeto, um planejamento estratégico, como que eu pego, né, tudo que a gente trouxe, né, de verdades e pilares e transformo isso numa operação, numa estratégia, tá? Então, não vou entrar tão a fundo aqui, tá? Mas passando de forma bem rápida e legal ver como isso se conecta, né, com as outras apresentações, tudo começa por um propósito, né? Eu acho que o carimbo, se você não tem, né, um propósito bem definido de companhia, da sua operação, o que você está fazendo, todo o resto, né, todo o objetivo, como a cultura, isso vai ser, né, mais forçado. Quando você tem um propósito e isso de fato transparece nas ações do dia a dia, nas atuações, nos direcionamentos estratégicos, o direcionamento e o resultado que você consegue alcançar é bem maior, tá? No caso, a gente é legal, tá? E até uma boa prática quando o propósito da companhia, o propósito que seja da sua área, casa com o propósito da área de CS. Claro que você pode fazer algumas alterações, né? Fazer uma adaptação, mas melhor ainda se o seu propósito é o mesmo do comercial, é o mesmo do marketing, é o mesmo da operação de suporte, que todo mundo está falando a mesma língua, está todo mundo na mesma página pensando em como que a gente vai alcançar aquele objetivo geral, tá? O nosso, no caso, né, é criar uma parceria genuína com o pequeno empreendedor brasileiro, para que quando ele pense em tecnologia, pense em automação, pense em resultado, vai ser, né, o Eleve ou a TOTVS a marca para a qual ele sempre vai trocar. Então, a gente está vendo um momento em que vários empreendedores, inclusive, estão quebrando. Mas como a gente conseguiu deixar uma marca positiva, né, a gente conseguiu se mostrar parceiro desse pequeno empreendedor por toda a jornada, com certeza, se ele montar uma nova empresa, né, vou tentar de novo, e a gente tem vários casos
casos de empreendedores seriais, né? Com certeza ele vai pensar na nossa marca e a gente tem um cliente para toda a vida. O lifetime dele, né? Na verdade, ele não acabou, ele foi interrompido por um certo tempo. Mas a gente está falando de lifetime do cliente, né? Do CPF, e não daquele CNPJ. Então, esse propósito, acho que tangibiliza isso. Tendo um propósito, a gente vai para os objetivos, né? Que visam o quê? Como que a gente concilia, né, um propósito transformador, aí tem os PTMs, enfim, com, né, uma conciliação de objetivos da companhia, que façam sentido, não tirem o propósito, mas façam com que o propósito ande, né, de forma sustentável. Seria fácil ser o parceiro genuíno se eu entregasse software de forma gratuita, mas isso não é possível, né? Eu tenho uma companhia, eu tenho uma estrutura de custos e eu tenho que manter isso de pé, tá? Então, quando eu falo de objetivos e alguns dos nossos, tá? É redução de churn, tá? Churn no geral é cancelamentos, aumento de receita e da base de clientes, tá? Então, de novo, pensando lá no nosso pilar, né? A gente tem que pensar, sim, em como a gente, pouco a pouco, expande e aumenta a receita. Acho que esse é um ponto que a gente nunca deixou e há formas bastante estratégicas de a gente fazer isso com CS, tá? Seja num plano anual, seja, por exemplo, você colocar um agente de sucesso num plano em que, num plano avançado, num plano premium, nos outros não tem. Então, dessa forma, você está, né, justificando o valor da sua operação e está trazendo receita para a companhia de forma sustentável. E um terceiro, né, que acho que é um ponto que o time de CS trabalha bastante, é melhorar os indicadores de experiência do cliente. Aí a gente tem vários, né, NPS, CSAT, mas eu concordo muito quando o Diego traz de que esse não pode ser o indicador principal, tá? A gente está falando aqui de geração de dinheiro, de receita. Claro, né, a gente tem que conciliar esses dois pontos. Um cliente que cancela, né, o NPS dele era 10, sempre foi 10, baita relação, até indicava, mas que cancelou, né, saiu sorrindo, como a gente chama, ele, de alguma forma, que ele abra outra empresa, ele ainda tem um valor reduzido, né, para a gente. Agora, quando eu falo também, né, de um lock-in, esse cliente ficou aqui, mas ele não sai nunca mais, porque a gente tem algumas travas, alguns mecanismos que não deixam com que ele saia mais. Aí eu estou reduzindo o churn. Então, é importante a gente pegar nessa questão da experiência e essa questão da rentabilidade, do cancelamento e do próprio churn, e como que a gente consolida isso para que a gente tenha uma balança, né, não seja muito pesada na questão de travar o cliente, mas que também a gente entregue boas experiências. Acho que esse balanço, né, que toda empresa e toda área de CS tem que montar de alguma forma é super importante. E daí, beleza, né, entendemos nossos objetivos, e daí eu coloquei de forma macro, mas todos eles se quebram em vários outros microindicadores. Como, né, que a gente entrega isso? E aí a gente criou, né, algumas microfrases, né, para a gente estimular os times a entenderem quais são os seus objetivos gerais, tá? Então eu coloquei 4 caixinhas aqui, tá? Não é a visão completa, mas que tangibiliza um pouco, né, do como que a gente quer entregar esses objetivos. Então, a gente tem 4 principais operações, tá, dentro principalmente do meu time, que é uma camada de operations, que a gente já batizou de The Journey. Então, cada um dos times tem, né, subnomes que mexem aí com a motivação, e daí tem tudo de employee experience. Time de onboarding, que é o time Gaia, time ongoing, que é o time de encantadores, e o time de retenção, se tudo der errado, né, é o time Fênix, que visa aí reviver, né, e restabelecer uma confiança com os clientes. E cada um deles, né, com os nomes, com seus objetivos claros, entregam, né, o que a gente se propôs no como. Então, um primeiro time, que é esse The Journey, ele vai muito na camada de monitorar os pontos de contato, né, de forma proativa, para que todas as outras caixinhas tenham um impacto maior. O meu time de retenção vai dizer o porquê que os clientes estão reclamando e estão querendo sair. Vai entregar esses motivos para o time de Journey, para que eles, de fato, vão lá no time de produto, e daí, né, toda a conexão, a gente está tendo muito cancelamento por falta dessa funcionalidade. Essa abertura que eu comentei, né, naquele princípio, ela está, né, de alguma forma desenhada nesse como. Um segundo time, né, que a gente tem é o time de onboarding, o time Gaia, que visa o quê? Né, proporcionar uma primeira experiência de valor para o cliente. E aí a gente tem nomes no mercado de setup, time de implantação, treinamento. Eu acho que o onboarding é um pouco mais do que isso, né? Não é só você deixar o cliente rodando, mas de fato fazer com que ele entenda, né, a diferença, um primeiro valor no momento em que ele adquiriu, né, a solução. Como que você já começou a impactar a vida dele, ele já começou a rodar a sua solução. Isso é o objetivo, tá, desse time.
Um terceiro, né, e daí falando em acompanhamento, expansão de lifetime, é o nosso time de ongoing, né? Então, depois que o cliente já rodou, começou a utilizar a solução, entendeu, né, o que ela está fazendo por ele, é nossa missão fazer com que ele tenha conhecimento dos recursos, uso, engajamento e entrega de valor constante, né? A gente está falando aqui de modelo SaaS, onde mensalmente o seu cliente tem que decidir, né, entre continuar com você ou não. Então, bem importante, né, a gente ter uma operação que consiga, né, se comunicar com esses clientes, aqui entre os CSMs, entra o time de Customer Marketing, para que a gente, de fato, mantenha uma comunicação fluida, acompanhamento de indicadores estratégicos, para que a gente consiga aí manter esses clientes engajados em toda a sua jornada. E, por último, né, como eu já citei, o time de retenção, que visa não só reconquistar a confiança daqueles que tiveram algum problema em algum ponto de contato, e é fato, né, os clientes vão ter problemas em algumas camadas, e é importante você ter times que atuem nesse ponto, mas também atuar de forma proativa no churn, né? Pegar os principais motivos, ter lead indicators que tentam ver o que faz com que o cliente churn e atuem de forma proativa e preditiva nesses casos. Então, aqui eu abri bem, tá, a caixa, mostra um pouquinho de como está formatada a nossa operação de CS, né? E aí a gente usa de várias ferramentas para manter isso de pé, vários indicadores, mas no geral, tá, aqui está um desenho, um framework de como está a nossa operação hoje. E daí, por último, só para fazer uma correlação, né, não esquecer o nome do nosso evento, eu fui lá buscar o Manifesto Ágil e tem aí tantos os valores quanto os princípios, tem tudo a ver com CS, né? Se a gente tiver, né, isso bem implementado na cultura da empresa, com certeza, né, a gente vai ter boa sinergia entre as equipes e a gente vai conseguir ter resultados e sucesso dos nossos clientes. Então, quando eu leio o primeiro ponto, né, que a colaboração com o cliente acima da negociação e do contrato tem tudo a ver com o que CS faz, né? Independente do que aquele cliente fechou, né, no momento da negociação, a gente precisa estar perto dele, próximo, entender quais são suas expectativas, para que a gente, de fato, entregue sucesso em cada camada. E a mesma coisa do segundo, né? Garantir essa satisfação do cliente, entregando rápido e continuamente software funcional. Isso é basicamente o objetivo da operação. Quando você faz onboarding, a ideia é acelerar o primeiro valor. Quando você faz ongoing, é também acelerar a adoção, o uso, para que o cliente conheça e use sua solução. Então, acho que tem tudo a ver, né? E a gente pode explorar um pouco mais sobre esses temas nas perguntas. E, para mim, se a gente segue o manifesto e a gente segue as metodologias de sucesso do cliente, tem tudo, né, para essas operações terem várias sinergias e a gente continuar aí colaborando e melhorando nossos resultados. Da minha parte é isso, turma. Obrigado aí, tá? Maravilha, Vitão, fechou com chave de ouro. Tem tudo a ver mesmo essa parte do Manifesto Ágil, né? Os valores, os 4 valores, entre alguns deles ligados com o CS. E o ponto que você falou de montar as squads terem os seus nomes próprios, seus propósitos ligados a uma estratégia, faz parte total, né, de um cenário de disseminação e objetivos de cada squad. Muito bom. Bom, agradecer aqui a apresentação de todos, dentro do nosso time box aí que a gente se comprometeu. E agora acho que é o mais importante, né? Nossa interação com o público. A gente está tendo aqui uma enxurrada de perguntas. Mas acho que o Paulo e o John também estavam fazendo a curadoria ali também. O que a gente vai fazer? Vamos dar a voz aí para a galerinha que fez, né, as perguntinhas aqui. Sueli Barkemeyer. Barkemeyer, lá embaixo, isso. Se vocês quiserem, eu já vou respondendo. Ela perguntou assim, se há alguma ação na TOTUS que a gente consegue visualizar a ligação entre as diversas áreas que temos, sendo DRG, suporte, fábrica, squads, que meça a satisfação do cliente como um todo. Sueli está aí? Quer falar, Sueli? Oi, boa noite. Estou sim, Lucila. É que eu trabalho, né? Faço parte, aí eu trabalho na fábrica e a gente realmente está vislumbrando bastante essa questão de ligação entre toda a cadeia, sabe? Aí eu só queria ver com você se já existe alguma ação, como é que está sendo Sim. tratado, se alguém está algum plano com relação a isso. Legal. Sueli, a gente tem, lembra que um dos pilares que eu coloquei lá eram projetos de CX, a gente tem um projeto para esse ano, que a ideia é ter um painel onde a gente consiga ter todos os indicadores que a gente vai medindo durante a jornada do cliente
seja a CSAT e também o NPS. Então, que todas essas respostas elas sejam compostas dentro de um painel e que a gente possa observar como está evoluindo a experiência dele, né, dentro das jornadas que a gente tem. Então, existe uma iniciativa, a gente ainda não tem ela pronta, mas o projeto é para esse ano. Obrigada, então. Legal. É porque é interessante, porque o cliente ele passa por várias áreas e muitas vezes, Lucila, ele assim vai ruim numa parte, bem noutra, mas a experiência dele como um todo não é legal. É que nem você contratar uma pizza, né? E a pizza chega fria em casa e a culpa, na verdade, é de quem vendeu a pizza e não da teleentrega. É só isso. Maravilha, Sueli. Tá Muito certíssimo. bem. Muito obrigado pela A participação. ideia, até complementando, é para a gente poder fazer planos de ação mais direcionados, né? Se a gente está entendendo que o nosso problema está mais num determinado ponto da jornada, então o que a gente pode fazer ali para evoluir, né? Numa jornada específica. Bem do que você falou. Obrigada. Uhum. Show. Vou pegar no embalo da Lucila aqui. O Rodolfo, ele fez o seguinte questionamento: eu pensei que CS estaria relacionado ao sucesso do cliente, ou seja, focado na melhor experiência que o usuário terá utilizando o nosso produto e não focado em vender algo para o cliente ou retê-lo no portfólio. Acho que foi até uma pergunta que quando o Diego estava ali atuando, Sim. né? Acho que o Diego está ouvindo? Eu estou ouvindo, você está me ouvindo? Sim, estão ouvindo sim. Tá, eu não vou ligar minha câmera aqui. Vamos lá, Rodolfo. Bom. Eu acho que assim, realmente esse ponto assim, CS é levar o cliente ao sucesso. Só que levar o cliente ao sucesso é o que o Vitor falou ali. Ele extrair resultado, né, o sucesso desejado dele através da nossa ferramenta. E para a empresa vai resultar em receita. Tipo, ele vai ficar mais tempo com a nossa empresa, etc. Então é o que o Vitor falou ali, a gente ficar agradando o cliente, mandando chocolatinho, que não sei o que lá, não sei o que lá. Ele vai dar um NPS maravilhoso para a gente, um CSAT vai ser ótimo. Mas ele não vai extrair resultado da ferramenta e a gente não vai extrair resultado dele. Então, se o Nubank, né, pensando no Nubank, que eu acho que em CX é a maior referência aqui no Brasil, a gente tem maior atendimento legal, tal, não sei o que lá. Você chegou nos Estados Unidos, seu cartão não passou, meu amigo, que é o seu sucesso, né? Você chegar nos Estados Unidos e conseguir gastar o seu dinheiro, não vai ter CX que segure, sabe? Eu acho que é exatamente essa a diferença, assim, implantar uma experiência bacana para conseguir te levar ao seu resultado. Então, o CS ele vai pensar na estratégia, naquela orquestração para você conseguir extrair o melhor resultado possível através da nossa ferramenta. Então, lógico que se confunde um pouco, a discussão é gigante, mas eu vou mais ou menos por aí, assim. Acredito que uma coisa acaba levando a outra, né? A gente traz uma melhor experiência porque a gente quer manter o cliente e a experiência ela não está focada só em, que nem você falou, bombonzinho, alguma coisa, mas a experiência também com o produto que a gente entrega, né? Então, ter uma boa experiência vai fazer com que aquele fluxo de caixa, aquele break-even lá aconteça, né? Ele vai se manter mais com a gente e automaticamente a gente vai conseguir o resultado financeiro que a gente precisa. Tem pesquisas que falam que o promotor compra mais, e quem compra mais também é promotor. Então, na economia, inclusive, tem um termo para isso, né? Então, existe já bastante pesquisa a respeito disso. Só citando um pouquinho mais do que eu quis evidenciar com a minha pergunta, né? Eu gostei muito da apresentação do Vitor, que já trouxe o meu pensamento sobre CS, né? Eu acredito que eu entendo que por que eu fiz essa pergunta, né? Só para esclarecer. Eu achei a apresentação da Lucila e do Diego um pouco mais focada no resultado final corporativo, ou seja, resumindo, né? Claro que não foi somente isso, mas resumindo, eu quero aumentar a minha receita perante o sucesso do cliente, enfim. E achei isso bem focado nesse cenário no contexto geral. Já o do Vitor, ele mostrou uma abordagem meio que caminho, né, que é o que eu acredito que é o correto, foi o que eu falei ali. A questão do sucesso do cliente, o resultado e o retorno disso é natural, né? Eu não preciso efetivamente
na minha opinião, tá? Focar, tem um CS que eu vou focar lá em reter o cliente ou vender mais para aquele cliente. Acredito que isso é natural, apenas se você faz um bom CS, tem uma boa jornada e fideliza efetivamente o seu cliente, né? O relacionamento com o cliente, eu acho que ele é importante e natural, o retorno disso se você faz um bom relacionamento. Então, foi mais ou menos nesse contexto. E o Vitor já trouxe essa visão, né? Ó, você tem uma certa tratativa com o cliente desde o seu começo do contato. Isso naturalmente você vai evoluir e naturalmente ele vai te dar mais retorno e você vai melhorar isso conforme o seu dia a dia com o cliente, né? Acho que é isso. Show de bola, Rodolfo. Obrigado pela participação. Excelente. Queria pegar dar a voz aqui para o Luiz Jimenez. Ele fez uma pergunta, vai fazer uma pergunta para vocês que eu acho bem interessante. Dá uma abertura para ele, John. Luiz Jimenez, por favor. Vamos lá. Na verdade, são essas duas perguntinhas aí, coisa simples. Onde vocês sofreram, né? A maior resistência, assim. Luiz, fala um pouquinho mais alto, Luiz. Fala um pouquinho mais alto, Luiz. Opa, peraí, deixa eu aumentar o volume aqui. Baixar do volume. E aí, agora, melhorou? Melhorou. Tá. Então, vamos lá. Muito simples mesmo as minhas perguntas. Onde vocês sofreram, né, a maior resistência aí na implantação? Com quais áreas, né? Onde que foram os maiores ofensores aí? E como é que vocês conseguiram, né, um empowerment para adotar esse modelo dentro da organização, né? Porque isso porque é algo que, tudo bem, a gente já viu na apresentação do Diego, aí, do Vitor também, muito bem feitas, que é possível, né? Ele mostrou, o Diego abriu a apresentação dele falando, né, de retorno, né? E eu achei bastante interessante. Eu queria ver com vocês o que vocês, qual que é a percepção de vocês com relação a esses dois pontos. Beleza. Quem de vocês três quer começar? Interessante a pergunta. Perguntas, né? Manda lá, Diego. Luiz, obrigado aí pela pergunta. Eu estou já há algum tempo aí implantando em operações diversas, né, com as consultorias. E assim, Luiz, entre 10 consultorias que eu faço, é o CEO que me contrata, sabe? Então, o que eu acho que, assim, ó, quem você conquistar, porque atendimento, desde sempre, né, suporte, é uma área de custo. Você faz porque precisa. Você não faz porque você quer fazer isso. Não é igual marketing, falar, cara, vou trazer aquele cara de marketing digital que ele é ferrado, tal. Vou trazer aquele vendedor do concorrente porque ele é ótimo, tal. Pensando em geração de receita. E aí, para mudar essa mentalidade, por que eu falei tanto aí de geração de receita? Porque é assim que a gente vende. Você falar, putz, beleza, eu vou aumentar seu NPS, o CEO não vai comprar. Assim, mas por que eu já não consigo? Porque o cliente precisa ser assistido para conseguir mexer na minha ferramenta. A ferramenta é tão simples, né? Então, se a gente não mostra que a jornada vai trazer maior retenção e que ao longo do tempo a gente vai ter um volume maior de clientes, para o CEO, para o C-Level, para quem o bolso está doendo ali, né? Não é o suficiente. Então, toda vez que eu recebo putz, o cara é decisor, é C-Level, e aí o cara veio fazer o curso, eu tenho certeza absoluta se você for lá e oferecer uma consultoria, o cara compra. Porque ele quer ver, ele comprou o curso, porque ele quer ir lá ver o que é o negócio e como que funciona. E, o curso é na caveira, a gente... isso aqui para pior, né? Tipo, a gente fala muito sobre isso, né? Como trazer retorno mesmo, né? Através da base de clientes e como que a gente não olhando vai trazer prejuízo. Então, eu acho que é isso, sabe? Tanto a cultura como os processos, como criação de uma área voltada ao sucesso do cliente, ela está na mão e no poder do CEO. Porque realmente, assim, a empresa não, nos olhos do fundador ali, ela não precisa de CS no início. Né? Você faz marketing, vendas e produto
toca o pau. Alguém cuida ali do financeiro e tal, e do administrativo e RH ao mesmo tempo. E aí você toca o pau, a empresa cresce. Então aí para você falar pro cara, falar, velho, agora você vai ter que chamar a gente para pensar estrategicamente na jornada do seu cliente. Putz, mas por que eu quero isso, sabe? Se eu tenho o suporte que está trabalhando ali, né, o pessoal ganhando R$2.000 por mês está conseguindo atender. Né? Você fala assim, pô, preciso trazer um cara de negócios, né? Então eu acho que vai muito nessa fatia de cima, assim. Por isso que essa confusão de estratégia e customer happiness sempre acontece. Legal. Vou colocar ali no meu ponto de vista, falando daí, Vitor, tu falar da tua experiência depois. Eu acho que o empowerment veio da estratégia da companhia de se transformar cada vez mais numa empresa de subscrição, e isso também, corroborando o que o Diego falou, né, veio então do nosso CEO, do nosso presidente, que à medida que a gente precisa ser uma empresa mais de subscrição, a gente precisa cuidar mais dessa experiência para reter o cliente e tudo aquilo que já foi dito. E a respeito da resistência, eu não vejo na TOTVS uma resistência para implantar o CS. O que eu vejo às vezes é assim, a pessoa dizendo que quer implementar um CS, mas não sabe muito bem o que é um CS, ou tem um objetivo que não é bem um CS. Então aí a gente tem que entrar nessa de ajudar algumas equipes, porque às vezes ele quer uma ferramenta para ter uma visão, olhar o cliente, mas não fazer exatamente um trabalho de CS. Complementar, tá? Pode ir. Opa. Concordo, tá, com o que o pessoal trouxe. De fato, quando a gente fala de CS, investimento, né, em experiência, é algo que é top-down, tá? Dificilmente você vai conseguir ter uma força muito grande, conseguir ter uma estruturação diária de forma bottom-up. Então, tem que ter, né, um vice-presidente, um C-level, alguém do conselho que conheça, corrobore e patrocine, né, de alguma forma, uma iniciativa como essa. Eu falo, inclusive, da nossa experiência, porque a nossa área de CS nasceu antes da operação de CX, né? E a partir do momento que a área de CX, de forma corporativa, né, surgiu, isso nos deu muito mais força, visibilidade, ferramenta, a gente falava de indicadores em comum. Isso fez, né, com que o nosso trabalho se tornasse mais fácil. A gente conseguiu começar antes por um diretor, né, um vice-presidente na época que comprou, né, essa briga, porque a gente também, e daí de novo, era o mais rápido no modelo de subscrição, todos os produtos nossos eram SaaS, mas a partir do momento em que algo veio de cima, deu para ver que toda a movimentação de companhia, inclusive a evolução da nossa área, foi muito mais rápido, tá? Então, concordo que é super top-down, tá? É como você vai conseguir resultado mais rápido. E daí, indo para a segunda resposta, tá, da dificuldade em relação entre áreas e operações, isso é bastante comum, né, porque o CS, muitas vezes ele entra como um intruso, né, você tem áreas super tradicionais, como o suporte, o comercial, o marketing, e daí você vem com uma área nova, né, que se insere muito, opina muito nos processos dos outros. Como assim que o meu lead não é bom? Como assim a minha venda é mal feita? Que história é essa? Meu produto não funciona? Então, acho que é um desafio, tá, para todo mundo que está começando uma área de CS, e o que eu coloco como dica é tentar trabalhar Então, de novo, o propósito tem que ser bem alinhado, né? Se ele tem um propósito, as suas críticas e as suas construções em conjuntos vão fazer sentido, porque no final está todo mundo voltado em fazer com que o cliente dê certo, né? Lembra que a ideia é ser parceiro, ele não quer vender mais, ele quer criar um business de sucesso com a gente. Então, isso muda muito, né? A companhia tem um propósito alinhado, e daí eu acho que como dica, né, vale CS também, né, entregar valor para essas outras operações. Então, se você vai lá pro time comercial e você está redefinindo, né, o que é você traz o conceito de bad fit, vale também você criar, né, como CS, um grupo de promotores, porque daí quando o comercial, né, precisar de fazer uma venda, ter algum case de sucesso, quem geralmente traz essa munição? É o time de CS. Então, você acaba, né,
trocando de alguma forma, ó, eu estou mudando algumas coisas aqui, vamos construir isso em conjunto, mas eu também, como CS, contribuo com várias outras coisas. Eu vou te dizer qual é o nosso segmento adequado, onde que os clientes ficam, nossos cases de sucesso, produto, né, levando aí para o tema da nossa apresentação. Meu, uma das coisas que mais acontecem, né, infelizmente, a agilidade, né, traz com que a gente tenha entregas mais rápidas, né, que a gente já pivote muito rápido, e isso é excelente. Mas muitas vezes, depois que essa entrega rápida foi feita, o time de produto não vai lá e monitora se o cliente está utilizando da forma com que ele concedeu, que ele pediu. Então, eu entreguei rápido, mas houve de fato adoção, houve valor daquele cliente. Muitas vezes o time de CS que vai fazer o monitoramento dessa adoção, que vai falar se essa funcionalidade está tendo impacto lá na ponta. Você devolve isso, né, e se torna uma cocriação, e o time de produto também consegue equilibrar backlog, trabalhar a inovação com a parte de manutenção de base. Então, seja, né, também participativo e influente dentro da operação, para você cavar seu espaço aos poucos e se tornar aí uma operação que não guerreia, né, com as outras, mas de fato colabora para que a gente atinja o nosso objetivo em comum, tá? Minha opinião sobre esse processo. Muito bom, muito Maravilha. bom. Maravilha, muito obrigado. Atendeu, Luiz. Perfeito, cara, perfeito. É assim, a gente tem percebido, né, a percepção... A gente acha que a gente tem algumas respostas, né? Mas na verdade isso aí. a gente precisa confirmar, né? Precisa confirmar com Isso quem aí. entende. Então, perfeito. Obrigado. Parabéns. Obrigado pela participação. Muito bom. Valeu. Deixa eu só pegar um ponto aqui, galera. Eu tô com uma revista aqui, acho que todos conhecem a Você SA, pegando os pontos que a Lu comentou, o Vitor e o Diego, que vocês aí convidados abordaram. Olha que interessante, 66% dos consumidores esperam que as marcas usem seus comentários e interações em redes sociais para fornecer serviços e produtos mais relevantes, né? Ou seja, todo o processo aí de experiência forte, que aí entra todo no ecossistema que vocês abordaram, né? Se não tiver algo estratégico que não venha com esse pensamento, como que a gente vai ofertar produtos e serviços com melhor qualidade, com uma experiência inovadora, ainda mais nesse modelo digital, né? Que interessante. Vamos para a próxima pergunta. A Simone Costa, né, John? Abre o microfone para ela, por gentileza. Aberto. Vai lá, Simone. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo, e você? Bem também. Eu faço parte da equipe de agente de sucesso do Prime e a minha dúvida, assim, é o seguinte. Quando um cliente ele tem um canal direto com a equipe de CST para fazer um cancelamento a qualquer momento, né? A gente como CS ou CX, qual seria uma ação ou a gente teria algo em conjunto com outra equipe para que a gente possa reter esse cliente de alguma outra forma melhor ou prever aquele cancelamento? Porque tem clientes que não falam, certo? Eles não vão falar para mim que em algum momento ele vai cancelar. Eles não falam, não dá nenhum sinal dessa informação. E aí eles acabam abrindo o ticket, cancelam e a gente depois descobre que aconteceu isso e faz o contato. Tentamos reverter, mas tem clientes que ficam muito... eles não querem, não quero mais, realmente não quero mais o produto, e acabam saindo da TOTUS, né? O que vocês, nesse momento, se vocês têm alguma outra... acho que a intenção aqui é buscar ideias de vocês, ou formatos que vocês já usam em outras áreas, para a gente também poder entender e implementar. E aí? Muito bem. Quer começar aí, Lucila? Boa pergunta. Assim, gente, só para vocês, só para eu colocar uma observação, nossa equipe do Prime de CS é uma equipe nova, tá? Então, assim, eu levantei isso porque a gente está pegando situações novas e, assim, caramba, será que existem, né, outras equipes com a mesma dor que nós e eles já têm algum caminho ou vamos descobrir juntos? Sim. Ô, Simone, tu traz Prime Proteus? Isso, Prime Proteus. A parte a gente é Carlos Pestana, Michele Greco. Bianca, né? Isso, a Bianca, é isso mesmo. Ela é a nossa coordenadora. Perfeito. O que eu penso é o seguinte, quando o cliente já chegou no momento de pedir cancelamento, talvez não seja o melhor momento, a gente pode tentar reverter, mas talvez a gente tenha que ter ações mais preventivas, né? E para não chegar nesse passo dele pedir o cancelamento.
A gente precisa trabalhar mais ali, acompanhar o uso dos nossos softwares, né? A gente tem um caminho aí para traçar a respeito disso, para a gente consiga acompanhar melhor e ver o que ele está usando, se ele está diminuindo o uso e fazer ações de forma preventiva. E outro ponto que eu acredito é, se ele chegou no momento de pedir o cancelamento, e ele está, como você colocou ali, resistente, já não, ali a gente já chegou num limite, ele não quer mais ficar com a gente, eu acho e ouvir, né, e perguntar para ele por que ele está saindo, entender, e talvez dê um insight para a gente do que a gente pode fazer de forma preventiva para não errar de novo com outro cliente. Acho que às vezes a gente fica muito metido nos nossos processos e acaba não ouvindo muito. Então, talvez uma forma da gente criar é ouvir mais. Mas deixa eu te contar, bate um papo com a gente lá, a gente tem bastante coisa que a gente está criando de playbooks, de modelos, padrões, discutindo bastante, a Bianca participa das conversas, depois a gente pode afinar mais aí o assunto, tá bom, Simone? Tá bom, obrigada. Isabelle Duarte, quais são as ações Tech Touch que vocês fazem? Foi para o Vitor, acho. Isso. Vai lá, Isabela. Isa, tá por aí? Isa? Oi. Oi, agora sim. À Boa vontade. noite, gente. Boa Eu noite. trabalho aqui no suporte da linha RM e aí eu ouvi o Vitor falando sobre interação Tech Touch, né? Algumas ações aí. Eu queria saber quais são as ações que ele está fazendo. Vamos lá. Obrigado pela pergunta aí, tá? A gente, desde o começo, como eu trouxe, né, pensou na operação estruturada de forma Tech Touch, tá? Então, a gente tinha, né, desde o princípio, ter ferramental para conseguir se comunicar em massa. Então, falando aí de forma prática, uma das maiores problemas que a gente tem é que a gente se comunica muito com o cliente, né, na entrada, né, fazendo a questão do embalde, demonstração, marketing de conteúdo, e daí quando a gente fecha o negócio, essa comunicação basicamente cai por terra, né? Ela diminui em frequência, ela muda de ritmo, muito mais do cliente para a gente do que o contrário. Então, o que a gente tem, tá? Hoje a gente tem uma régua toda estruturada na entrada do cliente, então e-mail de boas-vindas, apresentação, né, dos canais de atendimento. Então, dia 1 ele recebe uma coisa, dia 5 recebe outra, dia 10 outra. Isso vai sendo sempre trabalhado, né, para que a gente aprimore, né? Não faz sentido mandar essa comunicação agora, porque a maioria não está abrindo, não está clicando, não está interagindo. E daí a gente pega nessas comunicações e vê se teve efeito, né, em utilização de produto. Então, toda a régua de comunicação de vida dele, né, a gente tem isso mapeada e em constante aperfeiçoamento. A gente tem mensagem quando o cara faz 1 ano, né? 1 ano com a gente é um momento que a gente dá os parabéns e coloca um cupom de desconto para que ele, por exemplo, faça uma aquisição de um cross-sell, de um aplicativo nosso. Então, toda a jornada dele está bem mapeada, e isso não é só, né, acho que outra coisa que vale explorar bastante é não só a profundidade da sua jornada e dos pontos de contato, mas os canais que você utiliza. Por exemplo, a gente dentro de micro, a gente viu que o e-mail tinha uma baixa adesão, tá? Se eu me comunico por e-mail, alguns abrem, não abrem, e daí a gente falou, não, a gente tem que manter a comunicação, mas voltar com um ferramental diferente. Então, a gente, por exemplo, hoje tem na nossa régua WhatsApp, tá? A gente tem comunicação no próprio produto, tá? Por algumas réguas, a gente tem comunicação via SMS, isso, né, deu uma robustez maior na nossa régua de comunicação. Então, a gente tem de ponta a ponta, né, algumas comunicações, né, e, enfim, que vão sendo constantemente aprimoradas na camada de onboard, na de adoção, com alguns gatilhos, inclusive, né, então, o cliente atingiu um número X de vendas ou acessou tal relatório, a gente dispara uma comunicação para ele, e a gente tem aí algumas, né, opções também de meios para chegar naquele cliente, porque muitas vezes o e-mail não é tão efetivo. Então, de forma geral, é isso, tá? Não sei se respondi. Eu queria adicionar um ponto aqui. Se a sua operação for totalmente Tech Touch, muda um pouco o cenário de
por exemplo, tem uma operação mid-touch e eu quero fazer algumas ações tech-touch. Agora, quando sua operação é totalmente tech-touch, você vai precisar de muito número, de muitos dados e de tecnologia. Então, é tudo isso aí que o Vitor falou. Se você tiver, um ticket baixíssimo, né? Lá na MindMiners a gente tinha uma frente enterprise, só que tinha um outro lado B2C, e os caras davam praticamente zero de receita pra gente, e eles eram mais a informação deles que a gente queria. Esses caras, a gente tratava cliques, a gente precisa coletar dados para ser assertivo na personalização. Então, quando o iFood te oferece algum desconto, ele está oferecendo para você, né? Para a pessoa que gosta daquele tipo de comida, que já comprou lá, ou que comprou de um concorrente, ali parecido. Quando a Netflix oferece na homepage tal série, porque ela sabe que você tem uma propensão grande de clicar ali e assistir. Então, isso é baseado totalmente em dados. Então, são operações de CS que não necessariamente precisam de CSMs, né, de pessoas que estão ali no front. São operações de CS baseadas em CSOps, né, de operações que tem grandes ferramentas bacanas. O Netflix, por exemplo, fez uma aquisição de uma ferramenta de CS há uns 5, 6 anos atrás, e todo mundo ficou assim, a galera de SaaS, né? Falou, o que esses caras estão fazendo, né? Eles estão indo para o B2B, e eles queriam essa informação, né? Eles queriam conseguir colher essa informação dos clientes deles através de uma ferramenta de CS, que ela faz exatamente isso. Ela dispara playbooks baseados em dados. Então, se o cliente está usando muito ou está usando pouco, se o cliente gosta de tal funcionalidade ou de outra, se o cliente é de tal setor ou de outro. Então, todo mundo que vai para o TechTouch 100% vai precisar investir muito em ferramentas e em pessoas analíticas que consigam construir, né, engenheiros aí consigam construir ações proativas. Né? Maravilha. A Isabelle, acho que tem outra pergunta que ela fez ali para frente. Isabelle, quer comentar? Então, durante a sua apresentação, era para você mesmo, viu, Lucil? Boa noite. Durante a sua apresentação, você estava falando sobre painéis com informações da jornada, satisfação. Essa iniciativa, você é do Proteus, né? Não, eu sou corporativa. É corporativa. Tá. Porque eu queria saber se essa iniciativa é corporativa ou ela é só para uma determinada linha. Não, é corporativa, são para todos os produtos. Tá, legal. Inclusive, eu posso abusar um pouquinho? Eu participei de um meetup com o Diego e com a moça, que eu esqueci o nome dela, e ela até me indicou procurar você. Posso procurar amanhã pra gente trocar uma ideia? Claro, com certeza. Com certeza. Tô no Hangouts lá, tô no Hangouts. Obrigadão, viu? Valeu. Obrigado, gente. Obrigado, Isa. Show de bola. Tem um questionamento aqui do José Almeida. John, abre o microfone para ele e fala: como vocês medem o engajamento dos clientes? É isso mesmo, José? Não, é isso mesmo. Como vocês fazem para medir o engajamento dos clientes frente à utilização dos serviços ou produtos, né, no caso? Legal. Qual dos três deseja responder aí? Vou falar um pouquinho mais de novo do meu universo, né? Pode ser que os indicadores que eu tenho não façam sentido numa operação enterprise, em outro tipo de segmento. A gente tem alguns indicadores em cada uma das camadas, né? Então, cada uma daquelas caixinhas que vocês viram dos times, ele tem indicadores específicos. Então, dentro da camada de onboarding, por exemplo, a gente tem uma camada que a gente chama de full adoption, né? Quanto que o cliente, né, colocou das ferramentas necessárias para ele começar a rodar. E isso é um indicador que a gente mede e vê quanto que esse cliente está adaptado. Tá? Na camada de ongoing, a gente tem um outro indicador que esse é um pouco mais conhecido no mercado, que é o Health Score. Ele conseguia, né, algumas das principais métricas de acompanhamento do cliente, embala tudo num indicador único. Né? Então, ele pega inadimplência, ele pega NPS, ele pega número de tickets, ouvidoria, e ele me dá, né, um cheiro do que aquele cliente, né, tá pensando da gente, de forma até mais abrangente do que o NPS, porque ele pode estar com um NPS alto, né, e pode estar com o título em aberto, né? E aí eu tenho que também calibrar quais são os pesos maiores dentro da minha operação. Então, acho que um indicador que é de mercado, é bacana, mas que você vai ter que construir para a sua operação é o Health Score, tá? Ele vai te dar aí uma boa resposta, inclusive evitar, né, o que trouxeram aí, de uma surpresa no cancelamento, né? Chegar uma solicitação do nada, você conseguiria ver lá no Health Score que esse cara já estava com muito ticket em aberto, que ele já estava usando pouco produto,
conceito, e daí, de novo, as integrações, né, um sistema que concilie tudo isso é bastante importante, né, para a gente ter essa visualização dos dados e conseguir atuar de forma proativa, mas o nosso caso é esse. Então, cada uma das caixinhas tem um, mas se eu fosse citar um de engajamento, seria o Health Score, tá? Excelente. Respondido? Sim, acho que super respondido. Super respondido. Concordo com o Vitor aí. Muito Excelente. bem. Não, Tô vendo aqui muito bem respondido. Esse sistema, o que você utiliza, ele é fechado ou é público? Você sabe? O Health Score. Quer falar aí, Lu? O indicador Health Score, ele existe em qualquer ferramenta, eu acho que em qualquer, talvez, na maioria das ferramentas de Customer Success. Internamente, a gente tem uma ferramenta desenvolvida, que se chama Empodera, que em breve teremos novidades por aí, talvez ela se torne uma ferramenta de mercado. Beleza. Obrigado. Mas até, só complementando aqui, não se atenha a uma ferramenta para ter um Health Score, tá? É claro que se você tiver um volume muito grande de clientes, isso torna um pouco complicado. Mas antes da gente ter ferramenta, a gente já tinha um Excel, né, onde a gente listava todos os clientes, colocava uma coluna lá que eu colocava NPS, uma coluna onde tinha títulos em abertos, e te fazia lá uma média com alguns pesos. Então, ainda mais se você não tem tanto, né, isso não varia tanto, a ferramenta te ajuda, né, para ser mais proativo, mas nada impede de você começar a ter um Health Score da sua operação amanhã, tá? Inclusive, comece, às vezes, com um público um pouco menor, com uma base de clientes, vai calibrando, coloca num Excel mesmo que você já consegue rodar, tá? Beleza. Valeu. Valeu, já. Deixa eu pegar uma pergunta aqui do Felipe Maier. Felipe, vou fazer aqui a pergunta, o John vai abrir o microfone para você também, ele fala assim, acho que vai mais para a Lu, tá? Devido aos vários produtos que a TOTVS tem, em algum momento o CS será centralizado ou cada unidade de produto irá atuar com o CS individualmente? É isso mesmo, Felipe? O microfone está aberto, Felipe. Tá por aí? Mas acho que a gente pode ir embora. Então, com o Felipe entra e... O que você acha, Lu? Vamos lá. Daí, se o Felipe entrar, a gente vai complementando. Isso. Na TOTVS, eu não acredito que a gente vai ter uma área de CS única para todas as unidades, todos os produtos. Você vê que o Vitor, ele tem um case já super montado, ele tem toda uma estrutura que está vocacionada para o segmento que ele atua, para os produtos dele. Então, não acredito que a gente consiga ter uma única área de CS. O que a gente tem é a área de CX, que é a minha área, que é a área corporativa, que a ideia é que a gente cada vez mais possa levar essa colaboração de boas experiências e modelos de uma unidade para outra. Então, a gente tem trabalhado workshops de criação de modelos de playbook, e aí a gente tem levado pessoas junto em comitês para que a gente crie modelos. Então, você está entrando novo ali, está criando uma área de sucesso, você não precisa começar do zero, você já tem vários modelos que outras áreas já estruturaram. E aí a gente olhar minimamente para que a experiência não seja tão diferente dentro dos grandes segmentos, porque para não criar também o cliente que usa mais de um dos softwares. Às vezes a gente tem ali experiência de cliente que usa software de manufatura, de uma linha de produto, e recursos humanos de outra linha de produto, por exemplo, para não ter experiências muito divergentes nos dois modelos. Mas, respondendo talvez de uma forma mais prática, não acredito numa única área. A área que talvez pudesse fazer a governança é a área de CX, e o nosso propósito é trabalhar mais a unificação e a colaboração entre as equipes para a gente ter um modelo mais unificado. Faz sentido, Vitor? Ajuda aí. Total. Eu acho que é o negócio, né, que entende de fato o cliente na ponta, né, e isso foi desenvolvido com tempo, com maturação. Então muito da equipe foi formada com pessoas do suporte, pessoas do comercial, da própria operação, né, que sabiam aí quais são as necessidades. Então eu acho, né, vem da nossa estrutura, bastante improvável, pouquíssimo prático, né, uma operação geral. Acho que da forma que a gente está estruturado, CX, correlacionando com CS, nos dando ferramentas
ferramental, metodologia e processos, é a forma que parece fazer mais sentido. Tá? Acho que pegando o gancho que vocês dois falaram, está muito aliado com a construção que a gente fez da governança ágil, né? Eu sempre falei que a Lu é prova disso, da questão da governança ser o fio condutor da disseminação do ágil. Você vai criando mecanismos e criando formas de trabalho para que as áreas se adequam e comecem a serem formatadas de uma forma mais aderente ao seu modelo de negócio, porque a gente é um mundo dentro, né? E acho que as empresas têm que partir desse modelo também. Não dá para você pegar, engessar e criar, todo mundo vai usar isso agora. Não. Seja as melhores práticas e uma governança específica para você disseminar e as áreas começarem a se estruturarem da melhor maneira dentro do negócio de atuação, né? Acho que esse é fundamental. Isso aí, Ale. É isso aí. Boa. Bom, teve algumas perguntas aqui, mas vocês já responderam. Teve mais alguma pergunta? O Renan Rocha, ele fez uma pergunta para o Vitor. Renan Rocha. Abre o microfone para o Renan Rocha, John, por favor. Renan? Tá por aí? Quer que eu leia a pergunta, Lê? Manda ver, por favor. Vitor, tem como contar um pouco dos primeiros passos para tratar os cancelamentos por conta do Covid? Top, hein? Ó, o Vitão, esse é top, polêmica, hein? Vamos lá. Para vocês três. Boa. Eu acho que vou, inclusive, trazer um dos pontos, né, que o Diego comentou. Quem já tinha, né, uma operação de CS rodando, né, entra muito mais forte para tratar esse tipo de situação agora. Né? A gente vê aí algumas empresas agora tentando fazer um movimento acelerado de retenção, de criar estruturas de CS, porque entenderam, né, como que a base é relevante e importante nesse momento. Falando aí de Covid, a gente tem alguns playbooks, né, relacionados à retenção, mas acho que um ponto bastante importante, né, e linkado com isso de a área já está rodando, é o quanto que você entregava de valor, né, para aquele cliente, né, o quanto que você de fato era essencial, né, e quanto que o seu produto, né, fazia parte do cotidiano daquele cliente. Se você simplesmente vendia e deixava ele adotar conforme boa vontade, hoje, né, de certa forma, ele está muito mais fácil de sair, né, e quando a gente começa, né, a fazer monitoramento de uso, adoção, por exemplo, um cliente nosso que usa delivery é o que está mantendo ele de pé. Né? É o sistema que está fazendo com que ele funcione e continue relevante no mercado. Então, eu posso ter N playbooks de retenção, eu posso negociar isenção, bonificação, mas o que vai de fato dizer, né, se os meus índices de churn vão ser altos ou não, no geral, é o quanto que eu era essencial nesse momento, tá? Principalmente nesse momento de redução de custos. Eu acho que isso é importante, ter ciência de quanto que você estava escalado na cadeia de valor do seu cliente, com as suas funcionalidades de produto, e daí, ok, o cara que já solicitou, porque até aquele que você está num alto valor, né, é momento de negociação. Aí eu sugiro duas abordagens, tá? Uma delas é você ter playbooks muito bem montados, né, para todo o time conseguir executar, com réguas de priorização, né, então que seja um adiamento do título num primeiro momento e não um cancelamento de uma nota, tentando muitas vezes manter base, né, de cliente, que acho que é o que é mais relevante, mas também não abrindo mão de uma rentabilidade da operação financeira, porque você tem custos por trás, né, de uma manutenção de sistema, de manter tudo funcionando, do seu time rodando. Então, esses playbooks têm que estarem bem montados, o time tem que estar treinado para como aplicá-los, e você não pode só ficar apagando incêndio. Acho que esse é um ponto importante também. Se você só fica atendendo solicitação de cancelamento, mas não reage, a tendência é que elas só cheguem. Então, você precisa dividir o time no sentido de que, beleza, vão chegar casos, mas como que eu faço com que essa base entenda como o nosso produto pode ser fundamental agora, inclusive, né? Então, na crise, vamos fazer webinar, vamos mandar conteúdo, vamos fazer com que eles continuem adotando, vamos fazer ação proativa com CSMs, de falar como que esse cliente pode adotar X funcionalidades, ou seja, não fique só apagando incêndios, porque, claro, você tem que ter playbook montado para apagar incêndio, tá? E aí, com régua de prioridade, mas você também tem que ter uma outra operação atuando de forma proativa para mostrar valor de produto o tempo todo, tá? E aí tem N formas de fazer isso, vai depender muito também do seu segmento, mas a ideia é fazer com que ele continue adotando, utilizando, e seu produto se torne que ele veja que é essencial no negócio dele, tá?
Posso adicionar um ponto aqui? Vai lá, Diego. Eu acho que mais uma vez, a gente precisa olhar muito para o objetivo que a gente tem. Então, por exemplo, minha empresa está quebrando, preciso de caixa. É um objetivo. Preciso gerar caixa, independente se a galera vai sair, como vai sair, etc. Aí tem um outro objetivo que pode ser recorrência. Fala, não, eu não preciso de caixa agora, estou investido, sei lá, a caixa tá bom e eu preciso reter a base, né? Preciso dos clientes para o ano que vem. Então, são duas coisas diferentes. Se eu estou quebrando ou se eu preciso de recorrência, de ARR para o ano que vem. Se for caixa, você precisa fazer várias ações para gerar caixa. Então, o cliente vai sair, putz, se for ter que dar desconto para o cara dar pelo menos um pouco para a gente, beleza. Então a gente separa, né? Eu acho que rola uma segmentação também. Gente que setores que estão sofrendo demais com a crise, outra parte de setores que estão dando bem, né? Então tem vários aí, né? Delivery, educação à distância, né? Tem várias coisas. E alguns setores, né? Estão se dando bem. E então a gente separa esses dois e tem os do meio ali, né? Alguns setores que ficam ali meio que nem para lá nem para cá. Então esse cara que tá mandando muito bem, tá gerando caixa, tá soltando vaga no LinkedIn, esse cara aí a gente precisa antecipar o contrato do ano que vem, se o meu problema é caixa. Fala, cara, tem como se antecipar com 20% de desconto o contrato de 2020? Você me paga agora para eu suprir aqui o gap que eu tô tendo. Né? Então, é uma estratégia financeira. Aí vamos dizer que nessa mesma segmentação a gente precisa de retenção. A gente vai lá, e o caixa não é problema, a gente vai lá, congela o contrato dos caras que estão desesperados, fala, cara, não, fica aí, eu vou diminuir seu plano aqui e tal, para não consumir, mas você fica aí com a gente vai te ajudar a sair dessa e tal, ano que vem a gente trabalha. Tem gente que está gerando novas funcionalidades para a crise, então tem várias formas, né? E o posicionamento, eu acho que tem um negócio muito claro nessa crise, que é onde você quer estar. Né? Tem uma marca de roupas aí que hoje deu uma bucha aí por conta de umas máscaras que eles fizeram com preço elevado, que elas vão ser lembradas pelo menos por um tempo. Né? Tem outra hamburgueria também que vai ser lembrada por um tempo e até depois da pandemia de uma maneira muito ruim. Então isso que o Vitor falou é de como você quer ser lembrado depois da crise. Com a empresa que estava ajudando, mandando comunicação, fazendo webinar ajudando, ficando do lado do teu cliente, ou como o cara que tentou explorar ainda mais, que foi lá e demitiu de uma vez mesmo, a galera não tá nem aí. Então, nessas grandes crises que surgem as grandes ideias, né? Então, farinha láctea, leite moça, Nike, né? Todas surgiram em guerra, e essa aqui também vai ter um monte de boas ideias e ótimas ideias de novos produtos mais tecnológicos, que vão ser muito bem lembrados e vão ser grandes sucessos aí daqui para frente, e vão ter marcas que vão morrer. Então, essa comunicação que o Vitor falou, de estar do lado do cliente e tal, ela para mim, é o ponto mais importante realmente. Assim, qual que é o meu posicionamento como empresa, como marca, no momento de crise? E aí depois descer ali, o que eu estou sofrendo? É caixa ou retenção, né? Então, aí é a mesma coisa que a gente falou do propósito. Então, colocar objetivos claros, e construir os pontos de ação aí em cima disso. Maravilha, Diego. Acho que o ponto que você colocou é importante. Quando a gente fala das marcas, acho que todo mundo viu nos noticiários e saiu até na Exame. Essas marcas que você comentou, o Restaurante Madeiro, que já tenho conhecidos que não vão mais nesse restaurante, depois de tudo que aconteceu, e esse da marca da máscara da Oskley. Eles estavam vendendo máscaras personalizadas a um preço de R$200. O Ale detrator já, né? Detrator. Não, mas o já Diego todo delicado aqui, né? Para não soltar os nomes. Eu dou minha casa, cara. Todo cuidadoso. Já que a gente está falando de agilidade, é transparência. Já estourou na rede social, já estourou no noticiário, já está na Exame, então assim, não tem o que esconder. São essas duas marcas. E tem gente que não vai comprar mais, acabou. E o que você falou tem total ligação com esse cenário. A Magazine Luiza, por exemplo, é uma das marcas mais reconhecidas hoje na pandemia. E aí, o que você faz? Exato. Eu nunca tinha comprado Magazine Luiza, só comprei agora, cara. Eu tô comprando toda hora aqui, ó.
Mas é um fato, gente, é fato. Como que a sua marca vai ser depois da crise? Ponto. E agilidade na veia, tem que ser transparência mesmo. Você falou tão delicado, eu fui lá e chutei o balde. Vamos lá para as perguntas. Tem uma pergunta aqui, a próxima pergunta é do Giovanni. É isso? Acho que é Giovanni, qual que é o nome dele? Tá aqui na minha... Giovanni Merchiori. Merchiori, isso mesmo, Lu. Giovanni, tá por aí? Microfone aberto para ti, manda ver. Oi, boa noite. Boa noite, Giovanni. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Beleza. A minha pergunta é para o Vitor. Ele falou aí sobre centralização de dados e tudo mais, e aí eu queria saber quais ferramentas ou qual ferramenta aí é o centro de tudo dentro da operação de CS e quais indicadores são bastante utilizados no processo de ongoing. Legal. A centralizadora, tá? A gente tem várias, mas aqui é de fato o grande maestro, né, que consolida, né, a informação de todas as outras ferramentas, é o Empodera, tá? Que é uma ferramenta desenvolvida internamente, até pelo time de CX, que é um CS Tool, né, que pega informações financeiras, informações de NPS, informações de usabilidade em alguns níveis, para que a gente consiga consolidar, né, tudo isso num portal, numa visão única do cliente. Então, é o Empodera, mas daí falando de high touch, a gente tem várias, né? A gente tem Compass, a gente tem Intercom, a gente tem o Track Sales, enfim, a gente tem um bom set, né, de ferramentas que é necessário. A gente tem ferramenta de dashboard para depois pegar a ferramenta, os dados consolidados, que é o nosso dashboard churn, então tem também o Data, enfim, temos uma série de ferramentas, mas a que consolida e que é necessária é o Empodera. E acho que quanto ao indicador, eu já trouxe, né? Inclusive é o que a ferramenta nos ajuda a consolidar, seria o Health Score, tá? Mas não se limitando somente a ele, tá? Então, a gente pode ter como principal indicador, por exemplo, e é um que a gente acompanha muito, né? Quanto que tá, né? Quanto que os nossos clientes estão tendo sucesso com a nossa solução. Então, você tem, por exemplo, uma ferramenta de geração de leads, e você tem esse dado interno, né, você pode colocar essa como, inclusive, um dos seus principais indicadores. Quanto que eles estão crescendo, então, quanto que nossos clientes estão vendendo, né, quanto que eles estão adotando e utilizando. Tudo isso, de alguma forma, tem que estar dentro do Health Score, mas pode ser acompanhado de forma separada também. Tá? Respondido? Tudo bem. Beleza, Giovanni? Beleza. Respondido, beleza, obrigado. Show. Vamos lá para a próxima pergunta, que é do Joaquim. Abre o microfone do Joaquim, John, por favor. Pessoal, boa noite. Boa noite. Quando a gente fala aí de propósito, visão, e eu tenho atuado como líder de alguns squads, e muitas das vezes a gente está lá na operação, muitas das vezes a gente é o último a ser avisado, porque tomam decisões, definem alguma coisa do contexto estratégico, e muitas das vezes, principalmente em empresa grande, você não está em rede, você está em silos. Aí você faz planos e criam modelos de relacionamento com o cliente, mas quem está lá no dia a dia nem tem visão. Muitas das vezes, cada silo trabalha de uma forma, não existe padrão. E aí, quem está lá embaixo, que vai estar resolvendo o problema do cliente, ele está enxergando de uma outra forma, ou ele está num contexto ultrapassado. Aí, como que vocês trabalham isso? Porque vocês criam modelos de relacionamento. Eu vi até aqui algumas perguntas de pessoas da TOTS sem ter visão do que vocês estão implementando. Então, como que vocês estão fazendo para que isto chegue lá embaixo, lá na operação, de quem realmente resolve os problemas? Vou começar, mas eu acho que tem tudo a ver com o que tu tinha falado antes da agilidade também, tá, Ale, da governança. O que a gente tem são áreas que trabalham de forma corporativa, que faz esse link, né, com as equipes que estão na ponta. As questões que você colocou ali, que as pessoas não estão sabendo, tem projetos que ainda não estão entregues, né, então a comunicação ainda não
não aconteceu, né? Por isso tem pessoas que não têm todo o conhecimento do projeto. Mas a ideia é ter pessoas que vão ser os agentes de sucesso, no nosso caso, que vão fazer o link e vão distribuir essa informação, essa cultura e essa integração dos modelos entre as equipes. A gente praticamente como diz, vou usar a palavra do Alê, é o fio condutor. A gente não define muita coisa de forma colaborativa. O Vitor comentou um negócio super bacana ali no começo, assim, ó, a área de CS do Vitor surgiu antes até da área de CX corporativa. Né? Então, hoje o Vitor ele é referência para a gente em vários assuntos. A gente carrega o Vitor. Vitor, ajuda a gente aqui, apresenta para um outro colega que está começando agora. Então, isso é a forma que a gente tem de levar as informações e talvez integrar mais os processos. Perfeito. Respondido, Joaquim? Assina embaixo. Perfeito. Muito bem. Eu estou tentando, onde eu estou tentando trazer a liderança nesse contexto também. Legal. Não desiste, não. Não desiste e tenta colaborativo, Joaquim. Isso. Tenta trazer as pessoas para o teu lado, e que isso vai te ajudar. Quando a pessoa participa do modelo, ela vende ele para outras. Então, se eu puder dar uma dica, o Alê sabe muito bem, a gente trabalha já faz um tempo assim, né, Alê? Exatamente. Traz eles para o jogo, porque aí você começa a ganhar espaço. E eles se Perfeito. sentem dono disso. Perfeito, obrigado. Show. Vamos para a questão, abre o microfone, John, para nós, para a Adriana. Adriana Campiolo. Por favor, Adriana. Faça a sua pergunta para os três aqui. À vontade, microfone aberto para ti. Deixa eu soltar no mute aí. Boa noite. Oi. Eu sei que o foco é CS, né? Mas a minha dúvida é se vocês têm uma área de Implementation Success, como que é essa passagem de bastão, né? Ou se as atividades que Implementation Success faria tá na etapa de onboarding, que acho que o Vitor mostrou em um slide, né? Essa etapa. Boa. Vai lá, Vitão. Vamos lá. Que nem a Lucila trouxe, a gente tem uma operação de ponta a ponta quando eu falo de MPN. Tá? Então, eu tenho, né, a implementação dentro da camada de onboarding. E isso de ponta a ponta, tanto setup, instalação, parte de treinamento, enfim, tá dentro daquela camada. Mas o modelo da TOTS eu sei que ele é um pouco diferente, ele envolve camada de serviços, daí acho que a Lucila pode contar um pouco melhor como funciona a nível corporativo TOTS. Mas eu tendo operação de CS de ponta a ponta, sim, ela está dentro ali da camada de onboarding, tá? Exatamente essa, assim, tá no chapéu de CS, né? Eu trabalho numa startup e a gente são equipes diferentes, né? Então eu tenho uma equipe para CS e agora uma equipe para Implementation Success. Então passa por vendas, aí para Implementation e depois por CS na etapa final. Quanto ao formato, né, existem diferentes leituras no mercado. Tem áreas, né, que são de implantação, treinamento, que de fato não fazem parte de CS. Daí eu vou colocar a minha opinião, tá? Eu acho que CS, né, tem que estar a partir do momento do que o cliente entrou para dentro. Então, contrata, inclusive muito antes, né? Tem que permear marketing, vendas, enfim, pelas pontos de contato. Mas falando de operação mesmo, faz muito pouco sentido, né? A gente ter toda a parte de implementação, consumir uma série de informações relevantes, dados daquele cliente, expectativa no momento inicial, e depois isso ir para uma outra operação totalmente apartada, que vai fazer gestão da conta, muito se perde, né? Se você tem uma gestão unificada e seu modelo de negócio, sua estrutura, seu produto é SaaS, permite que isso seja dessa forma, a minha opinião é que deveria ser assim, tá? Mas existem, de novo, leituras. Se, por exemplo, você tem projetos muito complexos, aí pode ser que tenha, né, uma área separada mesmo, mas falando em SaaS, em visão geral, Implementation, para mim, tem que estar assim dentro de onboard, dentro de uma estrutura de CS. Eu concordo com o Vitor, e o Vitor, que nem tu mostrou também na tua estrutura, tu pode ter células diferentes, né, cuidando do tema, mas dentro de uma mesma liderança e estrutura, né, aí eu acho que faz todo sentido, principalmente no modelo que você está falando de startup.
Atendeu, minha Adri? dor, que é justamente a perda de informações. Então, respondeu sim a minha pergunta e até o que eu não tinha perguntado. Obrigada. Ah, legal. Obrigado você pela participação. Bom, pessoal, já são 9h10. A gente já está chegando no nosso final aqui. Bom, eu queria primeiramente então aí agradecer aos palestrantes. A gente queria 30 segundos aí de vocês fazerem uma fechamento final aí de vocês. E o Diego também tem um presentinho aí para nós, certo, Diego? Então fica aberto o espaço aí para vocês fazerem o fechamento aí e o Diego fazer um presentinho para nós. Quem começa, por gentileza? Vou eu? Vai lá, Lu. Começou, termina. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade, foi muito bacana, gostei bastante do formato, acho que as perguntas enriqueceram bastante o nosso fórum aí, e dizer que a gente, quem era da TOTS que estava por aí, se precisar, entre em contato comigo, a gente está para ajudar, e para quem não é da TOTS, prestem atenção que logo vai ter produto novo no mercado aí de CS. É isso aí. Boa, Lu. Diego, vamos deixar o Diego pro final, né? Vitão, faz aí seu fechamento, por favor. Sim, tem que deixar o Diego, né? Porque falam que tem que fechar no qual, né? Então, vamos deixar o presentinho, o brinde, né? Conceito de CX também. Isso aí. Os fogos da Disney não são por acaso, né? Tem toda uma metodologia ali por trás, enfim. Galera, queria só agradecer, né? Privilégio estar aqui com vocês. Toda vez que a gente faz esse tipo de reunião, a gente aprende também, né? É uma troca o tempo inteiro, né? Então, com as próprias perguntas, você está sempre refletindo sobre sua operação, o que está dando certo, né? A troca com quem estava falando, com quem está perguntando. Deixo meus contatos aí abertos, tá? Fico à total disposição caso queira se aprofundar em qualquer um desses temas. Me chamem e tamo junto, né? Acho que é um período aí onde cada vez mais CS, agilidade ganham aí alta exposição, se tornam cada vez mais relevantes e vão continuar se tornando dentro do mercado, e a gente tem que construir essa comunidade em conjunto. Isso aí, show de bola. Vai lá, Dieguito, contigo. Vamos lá. Bom, a surpresa aí é um desconto especial aqui para o pessoal do Ebner para a nossa imersão de CS, que vai começar agora na segunda-feira. Então, corram. Então, assim, 10% nas nossas duas formações agora desse mês. Então aí o desconto legal aí para vocês nos cursos de CS e CX. Bom, queria agradecer aí, para mim foi animal estar com vocês aí da TOTS. É uma empresa que eu admiro bastante. O recado para o pessoal aí, se cuidem, não saiam na rua. Tem muito conteúdo massa aí sobre CS, sobre marketing, vendas, produto e etc. Eu acho que é um tempo da gente ter menos mesmo, para a gente aprender um pouco mais, para a gente começar um novo ciclo aí depois que acabar tudo isso, mais conectado, mais empático com o outro, né, que é a base do atendimento, né, empatia. Então, aproveitem para crescer como pessoas mesmo, para cuidarem da mente de vocês aí. Obrigado aí pelo espaço, gente. Show de bola. Bom, eu quero agradecer vocês três, obrigado por toda a receptividade, os horários aí, eu sei que de vocês são bem concorridos, então foi o primeiro meetup que a gente fez alinhando o CS com a agilidade, então vocês verem que tem tudo a ver, eu acho que é um negócio que vai crescer muito forte, isso vai dar ainda bastante, principalmente agora, que nós estamos vivendo, e depois vai dar bastante ainda evolução. Fica aí a recomendação para vocês, quem quiser ler a Você S.A. desse mês, aqui, que essa revistinha aqui está falando numa página aqui só de bem-vindo à área do cliente, e são informações super importantes na carreira aí de quem vai querer aí também se especializar em CX. O LinkedIn fala que é a 6ª maior carreira promissora dos profissionais atualmente, além de agilidade, além de UX designer, então está tudo junto e misturado e faz total sentido, desde proposta, estratégia, mindset, cultura, organização e, obviamente, operacionalização de equipes para entrega de produtos e serviços que geram experiência. Esse é o modelo atual hoje nessa área digital. Bom, novamente, então, Lu, Vitor, Diego, muito obrigado pela participação de vocês.
de coração, excelente, foi monstruoso esse meetup, o primeiro meetup misturando CS com agilidade. Os convidados, sensacional. O John, mais uma vez, parceria forte, disponibilizando toda essa infraestrutura aqui, direcionamentos, excelente. O cara do evento da TOTS. Paulo também ajudando aqui, fazendo parte da governança. Então, só agradeço a todos vocês que faz isso acontecer. Agilidade na veia. Obrigadão.